Salve, amigos, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês mesmo. Hoje, recebendo uma das maiores instituições como escola de negócios e faculdade, é a FAI Business School, com o doutor Douglas Ella, ex-professor e atuante em alguns projetos ainda. Ele vai falar como é que ele está agora com a CBN, dentre outros spoilers aí. Everton Drohomeretsky, seja muito bem-vindo ao Bioma 7 Podcast. E para enfrentar essa dupla de peso, um cara aqui que vai me ajudar, professor Alexandre Gracioso, vice-presidente do Ideia Sense. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Alexandre, é raro ter pessoas de calibre, mas quando tem, a gente precisa enaltecer, não é verdade? Opa, com certeza. Temos aí uma dupla bacana hoje para conversar. Bacana. São dois doutores, mas isso não importa porque são pessoas magníficas. E no meio do podcast, o Everton vai falar dessa skill hoje que é tão necessária para o novo jovem ou novo colaborador que está saindo das faculdades. Douglas, seja bem-vindo. Vou começar por você. O que você anda fazendo da vida, meu amigo? Prazer estar aqui com vocês. Eu estou fazendo muita coisa, além de ser professor convidado da FAI, certo? Já tive cargos de coordenação lá, etc. Hoje sou professor convidado, estou fazendo aquilo que eu gosto, dar aulas. Na pós-graduação. Sou colunista da Rádio CBN Curitiba. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira. Que horas que é, Douglas? 10h45, temos lá a coluna CBN Empreendedorismo, falando de empreendedorismo e negócios. Esse é o objetivo. Toda segunda-feira estamos com um comentário lá, em torno de 8, 10 minutos, certo? E além disso, trabalhando em projetos, em especial na área de inteligência de mercado, que é a minha praia, vamos dizer assim, certo? Onde fico monitorando o que está acontecendo dentro do mercado, as tendências, etc. Essa está sendo a minha realidade profissional hoje. E o Douglas, Alexandre e Everton, eu gosto muito do jeito profissional dele, porque ele é totalmente jovial. E quando eu falo jovial, é das melhores qualidades que a gente pode imaginar, porque pense, uma pessoa que é tão compenetrada com o meio acadêmico e em consultoria, mas ao mesmo tempo ele consegue flertar, no bom sentido, com o público jovem, aquela cabecinha com os fulgores da faculdade, até o cara que já é CEO de uma empresa aos seus 68 anos de idade. Everton, seja bem-vindo. Muito obrigado, Elton. Como é que é estar à frente de um núcleo tão relevante para a América Latina, até eu diria? Então, é muito uma missão, né? Porque a FAI, com o Douglas, a gente tem uma paixão muito grande. Não comecei trabalhando na FAI, é uma história longa aí, queria um bom tempo. Comecei aos 12 anos minha carreira profissional, aos 15, aí sim, como a gente diz, carteira registrada, chão de fábrica, assim por diante, né? Mas fui para a educação meio que ocasionalmente, fazendo uma carreira paralela. Minha carreira sempre foi industrial. Trabalhava em indústria alimentícia, depois multinacional automotiva e acabei conhecendo a área acadêmica, me apaixonando e fazendo uma transição aí por 6 anos, fazendo um processo de transição de carreira, muitos tempos atrás, 24 anos atrás. E daí que eu fui buscar, estudar, me especializar, mas eu vim com uma vocação. E depois de um tempo, passei por algumas instituições e acabei sendo convidado de ir para a FAI. E foi muito interessante porque eu sou ex-aluno da FAI. Então tinha essa paixão de uma instituição sempre referência. As outras instituições, eu estou já há 24 anos em gestão educacional, sempre educação superior. Sempre a FAI foi uma referência nos projetos que eu fazia nas outras instituições. E quando eu recebi esse convite, eu abdiquei de sair de gestão da outra instituição para ser professor da FAI. Depois fui assumindo funções, coordenação, assim por diante. E estou na pró-reitoria acadêmica da FAI há 11 anos mais ou menos. E é muito interessante porque é uma instituição focada, na questão do valor humano. É uma instituição confessional que respeita várias crenças, mas ela é uma instituição que preza a qualidade. Sim. Seja a qualidade de quem está lá trabalhando, a qualidade de quem está estudando. Então é um ambiente muito grande, uma satisfação muito grande. A FAI é uma das melhores centros universitários do sul do Brasil, então isso traz uma responsabilidade. Esse foco nosso, na presencialidade, é uma instituição 100% presencial, não tem EAD, não tem polos, é uma instituição de nicho que foca a experiência. Certo. E que foi levando esse business para outras áreas. Hoje a FAI é referência em Direito, é referência em Arquitetura, é referência em Psicologia. Um dos únicos cursos do Brasil de Direito Integral é da FAI, que é o Law Experience. O único curso de Arquitetura Integral da região é da FAI, que é o AEP, assim por diante. Então a gente foi levando esse business para outras áreas também. Então é uma responsabilidade, mas a gente tem um time fantástico. Uma característica forte da FAI é a longevidade. O Zella está há quanto tempo na FAI?
34 anos. 34 anos. É a longevidade. A gente acredita muito nisso nos profissionais fazerem carreira na FAI mesmo. Só que a longevidade não é exclusiva, porque a gente gosta que nossos professores, gestores e por diante tenham outras atividades. O Zela sempre esteve ligado à consultoria, à comunicação, outras coisas, e os nossos outros colegas também são assim. Então, acho que isso também a gente vai poder desvendar um pouquinho, essa característica de você estar dentro, mas também estar no mundo. Perfeito. Everton, quando eu fiz Bom Jesus lá nos anos 80, eram não raras as vezes que a gente entrava na sala e as carteiras ainda estavam numa ligeira desordem. E o professor falava assim, pessoal, vamos arrumar aqui, antes da gente fazer a oração do dia, e porque o pessoal da faculdade do noturno deixou desarrumado aí. Ou seja, a FAI já tem um bom tempo no mercado. Era um público de economia, administração e ciências contábeis, basicamente. Como é que está a FAI hoje? Quais são os diferenciais? Exatamente. Bom, estamos no aniversário, completamos 69 anos a FAI. Então, hoje a FAI é uma das instituições mais tradicionais Bom do Jesus, Brasil. 130. 130 agora. 130. Foi 2 semanas atrás, né? Foi. 2 semanas atrás, 130 anos. 130 anos aí, dias atrás, e a FAI 69 anos. Tá. Ano que vem completa 70. É importante o seguinte, são 70 anos mantendo a marca FAI. A FAI nunca foi adquirida, nunca foi incorporada por ninguém, sempre uma instituição franciscana, e é a instituição hoje mais tradicional existente do Paraná, né, das privadas, e uma das mais tradicionais do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma das mais inovadoras. É porque eu não entendi. Ou é água ou é vinho. A gente não pode confundir tradição com conservadorismo. A FAI é tradicional, ela tem raiz, ela é constituída em rocha. São estruturas próprias, não são locadas, não está no shopping, não é isso. A franquia, não. São instalações próprias. O prédio da FAI Business School aqui de Curitiba, o FAI Lab, o prédio nosso da FAI, né, de São José dos Pinhais é próprio, instalações próprias, recursos próprios. Então, sempre estará lá. O diploma da FAI sempre será FAI. A FAI não vai abrir para o mercado de capitais, não será vendida, incorporada, assim por diante, fusões, aquisição, nada disso. Então, ela busca um nicho. Então, a FAI, o que acontece? Ela ficou por muito tempo, até o começo de até 2005, mais ou menos, com 3 cursos. Por isso que era a FAI, que ela começou como faculdade de administração e economia, e daí entrou contábeis. Um dos cursos mais tradicionais de economia do Brasil é da FAI, um dos primeiros de economia do Brasil. E a administração da FAI surgiu antes da administração da Federal do Paraná, por exemplo. É um curso bem tradicional. Mas quando virou centro universitário, mais ou menos em 2005, mais ou menos, né, ela foi abrindo outras áreas, mas sempre levando esse olhar business. Então, hoje a FAI tem 23 cursos. Tá? Por exemplo, como eu já falei para vocês, de Direito, Psicologia, Arquitetura, assim por diante, Publicidade e Propaganda é o maior curso de Curitiba e um dos cursos mais práticos. A gente tem um prédio de laboratórios. Não é nada metaverso, não é nada por gravado, vídeo, não. É aula com o professor de verdade. E é bem interessante, porque independente da área que a FAI entra, é presencial, é bacharelado, é no mínimo uma carga maior que os outros cursos, senão integral. Hoje nós temos 4 integrais. Então a gente acredita numa carga maior, a gente acredita que o jovem tem que estudar mais e não 2 anos, não. Não, ele precisa mais tempo. Até porque ele precisa se desenvolver skills com mais tempo. Então a gente acredita num curso de 4, 5 anos, pelo menos. A gente trabalha muito com dupla diplomação. Por que a questão da tradição leva para a inovação? Porque nós tomamos uma estrutura forte. Então, permite a gente pular e saber que vai cair numa coisa sólida, não vai cair em areia. E, por exemplo, o primeiro bacharelado em negócios digitais do Brasil é da FAI. Logo depois, outras instituições abriram. O primeiro bacharelado em mercado financeiro é da FAI. É uma faculdade de mercado financeiro, totalmente presencial. E uma força... 4 anos. 4 anos, claro. Primeiro semestre, eles têm um projeto de 1K. O aluno vai pegar R$1.000 e aprender a operar na bolsa de verdade. Não é simulador, não sei o quê, não, online, videozinho, não. Ele vai, de verdade, aprender a montar uma carteira, criar uma conta no investimento, abrir carteira. Prática de mercado. E vai ver o que deu, o que não deu. E aí vai começar e vai evoluir. Ele trabalha com neurociência no curso de marketing, de mercado financeiro. Porque ele precisa entender os medos do investidor. Talvez para o Elton, Bitcoin, tranquilo, é bom. Perdi 30%, tranquilo, depois eu ganho. Mas talvez para o Alexandre, cara, não, eu quero comprar um terreno e eu ter casa para alugar. Porque se eu souber que eu tenho a chance de perder, eu não durmo. Os sistemas normais do mercado financeiro não apontam. É aquela pesquisinha normal do Banco Central, do Bacen que a gente tem. Não. Ele começa a entender a mente do investidor. Qual que é o projeto de vida? É aposentadoria? É viagem? É ficar milionário? Ou é só viver?
sabe? E isso é importante. E aí a gente foi criando vários cursos, como o primeiro de comunicação digital do Brasil, o primeiro curso de ciência de dados para negócios do Brasil é da FAI. Então a gente tem essa flexibilidade, a gente pega o que é tradicional, o maior curso do Paraná privado de administração é da FAI. Eu já vi vídeos, né, cortes, e o pessoal falando, acabou o curso de administração. Não, não acabou. A FAI é 100% presencial e é o maior do Paraná, presencial. Né? O MEP, que é o nosso curso de admissão integral, acabam as vagas em novembro. E vem aluno no Brasil inteiro. Quais são os conteúdos e cursos da internacionalização dos alunos da FAI hoje em dia? Boa pergunta, Elton. A FAI é interessante porque ela tem mais ou menos 6 mil alunos entre graduação e pós, né, totalmente presenciais, mas ao mesmo tempo é uma das instituições de referência em internacionalização do Brasil. Por quê? Porque nós temos hoje 53 parceiros no mundo, direto com as universidades internacionais. Não é por meio de agências, de parceiros, assim por diante, todas diretas. Então a FAI foi pegando mais ou menos aí, vamos dizer, quase uns 18, 20 anos, né, quando constituiu esse núcleo de relações internacionais, o NRI, foi fazendo laços. Começou muito forte há mais de 20 anos com a Alemanha, com a Universidade de Münster, né, Fachhochschule. Daí ela foi estendendo para os Estados Unidos. Nós temos lá, por exemplo, a Siena University, que há mais de 20 anos, né, e assim por diante. E isso foi criando esse know-how de traçar contratos e parcerias entre governos e universidades. E a FAI tem várias duplas diplomações. Então, um aluno da FAI, por exemplo, estava falando do MEP, mas posso falar do GEP, que é o curso de Economia Integral da FAI. A maioria das instituições fecharam a economia, né? A gente fecha as vagas, a gente fecha o vestibular, porque encerrou as vagas. E a gente tem Economia Integral, manhã e tarde. Tarde só projetos reais. E com a internacionalização. O aluno terminou o terceiro ano, ele vai para o exterior, obrigatoriamente. Ele vai fazer dupla diplomação. Aí ele tem a possibilidade de que ele vai fazer, por exemplo, vamos lá, falando de Siena University, por exemplo, lá em Nova York. Ele vai fazer a dupla lá, com mais ou menos 1 ano e meio, e ele vai sair com 2 diplomas. Da FAI e na Universidade Americana. Ele não fez mobilidade, ele não fez um intercâmbio, aprender idioma. Ele foi estudar conteúdos e validou. Validou aqui, o que fez aqui, validou lá. Ou seja, instituições, vamos lá, um grande parceiro nosso, a European University, que tem em Barcelona, que tem em Genebra e que tem em Berlim. Muitos alunos nossos vão para a EU. Ele vai fazer aqui 3 anos, ele vai para lá fazer a dupla diplomação, validar o que ele fez, e ele vai receber 2 diplomas. Um diploma europeu e um brasileiro. Você vai trabalhar na Europa, trabalhar nos Estados Unidos com um diploma europeu e um diploma americano, é diferente. Eu validei meu diploma, mas eu fiz no Brasil. Não, eu estudei aqui. E o meu OPT é diferente. Por exemplo, você faz ciência de dados aqui e faz lá, você vai ter um OPT de 2 anos. Você tem 2 anos legalmente para trabalhar e disso você já consegue um contrato de trabalho e você ganha um green card. Sim. Você é formado numa universidade americana, você é formado na universidade europeia, você é formado na universidade coreana, assim por diante. Ou seja, é um fluxo acadêmico internacionalizável. E planejado, projetado para isso. E nós também recebemos. Agora estamos recebendo em agosto mais uma turma da França, por exemplo, de alunos. Tá bom. Eu vou bater e assoprar aqui, Alexandre, olha que interessante. Tempos desses passou aqui pelo BioA7 2 profissionais. Um CEO de uma grande agência de contabilidade e a sua advogada tributarista. E ele falou assim, Douglas, abre aspas, Elton, ainda vivemos numa sociedade que você estuda para ser engenheiro, que você estuda para ser médico, você estuda para ser professor ou dentista, mas você não estuda para ser empresário. Pergunta que eu te faço, Douglas, que aí é o teu prazer também, dentre outros. Qual a importância de ter uma escola de negócios, principalmente diante desse novo público, esse menino que já está empreendendo, nem que seja na instância digital, mas que já está provendo o seu dinheiro e de maneira forte, inclusive. Por favor. É importante essa tua questão, porque nós temos aqui uma mudança muito forte no mindset das pessoas. Eu, quando estudei administração, quando eu entrei na faculdade de administração, lá no início da década de 80, certo? Porque, afinal de contas, meus 64 anos me proporcionaram isso. As pessoas trabalhavam com objetivo, se formavam com objetivo claro de trabalho, principalmente em empresas públicas. Isso foi mudando, evoluindo. Esse de carreira, né? Sim, se preocupavam, tinha uma preocupação com empresas públicas, funcionários públicos, que era a realidade de Curitiba e região. Passou um tempo depois, nós tivemos a entrada das montadoras de veículos em Curitiba, começou esse objetivo de trabalhar nas grandes multinacionais, certo? E assim por diante. Hoje, os nossos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, muitos deles têm uma ideia formada do que ter, certo? Dentro do teu objetivo particular e próprio. Empreender faz parte da vida deles, de muitos deles, certo? Então, nós preparamos muito nisso.
e conduzimos, enquanto professores, conduzimos o pensamento para esse lado. Eu acho que isso é muito importante, que afinal de contas hoje nós temos uma possibilidade. Eu me lembro de ter conversado com o Everton lá atrás, quando eu fiz uma entrevista com ele para minha coluna na CBN, ele disse, é fácil você, sabendo produzir um bom hambúrguer, produzir um hambúrguer na tua garagem e colocar no iFood e vai chegar para as pessoas, certo? Algo que era impossível antigamente. Antigamente você empreender envolvia muitas vezes você precisar de muito dinheiro, ou era da família, ou era o teu recurso de trabalho, o teu fundo de garantia, etc. Hoje é muito mais fácil. Por isso que se falou, inclusive, digital. Porque o digital, eu costumo dizer que nasce no quarto, certo? E nascer no quarto não é hoje um demérito, ao contrário, uma grande parte das grandes companhias que começaram como startups, começaram no quarto, certo? E aí você tem uma evolução. E isso é importante dentro das escolas de negócio como um todo, que esse que é o perfil de uma boa parte dos nossos egressos. Alguns deles vão trabalhar em empresas tradicionais, a gente sabe disso. Mas uma boa parte deles tem essa vertente para o seu próprio negócio, e a escola de negócio, de uma forma geral, tem que estar focada nisso. E as ferramentas, né, de inteligência artificial hoje em dia facilitam essa implementar as ideias, né? Muito. Então, está chegando uma garotada que tem esse pendor empreendedor, como você falou, e que agora tem as ferramentas para implementar uma ideia inovadora com muito pouco capital investido. Não, sem dúvida. Veja uma coisa, Alexandre, importante eu acho que a gente pensar que as pessoas estavam preparadas antigamente, certo? Eu falo antigamente mesmo, falando de 30, 40 anos atrás, para ter um determinado ritmo de vida, de sair de casa às 7h30 da manhã e voltar para casa às 7 horas da noite, certo? Esse é o detalhe. Hoje as pessoas não querem sair de casa, eles querem trabalhar das 7h30 da manhã às 7 horas da noite. E é possível, dentro dessa relação, não só com ferramenta de inteligência artificial, mas o home office, que na minha opinião veio para ficar, e os jovens em especial, eles têm opções. Eu tenho uma filha de 30 anos e ela rejeitou uma proposta de trabalho porque teria que ir todos os dias ao trabalho. Sim. Ela falou, eu não quero isso. Eu vou, sim, ao escritório algumas vezes por semana, mas eu quero ter a privacidade do meu lar. E é uma coisa que é realmente importante. E as empresas aceitam. Eu estive fazendo uma visita, Alexandre, numa grande empresa da área digital, eles têm 800 funcionários. Aqui em Curitiba, um andar inteiro no prédio de negócios. Eu fui visitá-los numa segunda-feira, de manhã, com chuva e frio. Eu não encontrei mais do que 5 pessoas no andar inteiro. E dá até uma tristeza, né? Ver aquele andar inteiro assim vazio. Pareceu um desperdício. E aí tem uma outra coisa importante. Eu perguntei para o vice-presidente, naquela situação, falei, e me diga uma coisa, mas cabe 800 aqui? Ele falou, nunca, velho. Não é para os 800. A gente tem uma reserva de mesas para ir trabalhar. Então, essa é uma realidade de empresas que tem essa pegada digital. Agora, se você pega ainda dentro disso a possibilidade de você não ter patrão, a possibilidade de você ter uma renda variável, o céu ser o limite, essa que é a grande sacada. E eu acho que isso que a gente está preparando dentro da Escola de Negócios hoje. Essa minha percepção é clara. É isso aí mesmo. Posso claro, fazer por uma favor, outra complementação? É que eu queria pegar um ponto, aproveitar essa questão do empreendedorismo e a mudança do perfil das novas gerações, pegar um ponto que você falou na abertura, Elton, e vou contestar esse ponto e pedir a opinião dos nossos entrevistados. Que na abertura você falou assim, eu sei que estava exemplificando de forma geral e até falando de um estoque aí de pessoas que estão em cargos de liderança, mas quando você falou da FAI, você falou a FAI, que vai até os CEOs, e daí você falou aos seus 68 anos. E me parece que hoje essa relação entre idade e cargo já não é tão clara quanto foi na década de 80, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que foi na década de 80. Lá, se a gente falasse de presidentes ou presidentas de empresa, certamente falaria de alguém de 50 para cima. Hoje não é bem assim, imagino, né? Como é que vocês estão enxergando isso nos seus alunos de pós-graduação, por exemplo, o pessoal que está fazendo empreendedorismo? Depois eu quero fazer um comentário. Então, primeiro ponto, né? Eu concordo contigo, a idade ela deixou de ser um fator relevante. Essa diversidade ela é importante. Eu trabalhar com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes histórias, diferentes gêneros, formas de pensar, diferentes formações. Na minha equipe de desenvolvimento de produto, por exemplo, tem eu, que tenho formação na administração, depois na engenharia de sistemas, assim por diante. Tem um colega que é matemático, que depois se especializou no mercado financeiro e programação e tecnologia. Tem um outro colega que é psicóloga. Tem um outro colega que é da parte mais analítica e de projetos. E disso a gente junta, daí chama outras pessoas e escuta o mercado e de repente sai o primeiro do Brasil em alguma coisa.
E a gente entende, então, essa diversidade. Mas, assim, a gente acompanha, nesse processo de criação de produto, a gente estuda milhares de vagas de emprego no mundo. Uhum. Porque eu não posso perguntar para um jovem de 16 anos o que ele espera na faculdade. Aí eu quero aprender o quê, qual tecnologia, qual recurso. Cara, ele está estudando para o Enem. Sim. Né? Ele sabe lá o negócio da Pitágoras, sabe lá o negócio né, da Rosa dos Ventos. É isso que ele sabe. Né? A data de cada guerra, talvez. Eu preciso perguntar para o mercado. Então, a gente consulta milhares de vagas de emprego, milhares pelo mundo. E a gente quer entender o que está exigindo. Das últimas que a gente pesquisou, Alexandre, seja para montar, por exemplo, a gente montou um super MBA agora, MBA, né, com experiência internacional, tal MBA em competitividade, fantástico, MBA mesmo de verdade, né? Nenhuma colocava idade quando a gente procurou vagas para gestores, seja para diretor, C-level, assim por diante, nenhuma exigia idade. O que exige hoje são entregas, são deliveries. Sim. O que você já entregou? Porque, eu estava há 30 anos trabalhando na empresa Everton S.A. O que você fez? Não, é que eu criei um negócio no começo, fui tocando e estou há 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu não tenho 30 anos de experiência. Tenho 30 anos de carteira, de empresa. Hoje o mercado quer saber, cara, não, já toquei aquele projeto lá, já criei aquele produto, lancei aquela campanha, fiz isso aqui, mudei, entramos naquela área de serviço, entramos numa outra área e fechamos, aprendemos com isso. Ele quer entender o que você já fez e o que você aprendeu com você fez. Então não é quanto tempo você está fazendo, e sim, hoje o mercado quer saber o que você já fez, mesmo você tendo 22 anos de idade, e o que você aprendeu e mudou com esse aprendizado. Sim. Cara, eu aprendi que eu não sabia trabalhar com gente. Aperfeiçoei e hoje eu sou um pouco melhor. Eu não sabia me comunicar. Hoje eu sei me comunicar. Eu não sabia entender cliente. Eu achava que o segredo estava no produto. Eu aprendi que isso quebra negócio. Isso é o meu portfólio. Não é quantos anos eu estou. Sim. Que a gente tem lá de X a X na empresa. Isso não determina a experiência mais. Então, sim, eu posso chegar num cargo de gestor, vamos colocar siglas, mas num cargo de gestão, com 20 e pouco, 30 anos. Claro que posso. Posso chegar com 60, 70? Claro que pode. Pode Você também. começou apresentando o Zela muito bem. Eu gosto muito do Zela, não só pela nossa relação de trabalho, mas ele sempre foi uma pessoa de cabeça jovial. Às vezes tem pessoas que têm lá, por exemplo, talvez metade da idade do Zela. Isso que o Zela está com 32, tá, gente? E que talvez tenha uma forma de pensar, de resolver problemas, de encarar o novo com o dobro da idade dele. Então, a idade não tem muito a ver a quantos aniversários você tem, e sim o que você já fez e o que você aprendeu que fez e como você está disposto a aprender coisas novas. Faz sentido. Inclusive, isso deve entrar na questão chata, ao meu ver, chamada de etarismo. É isso, Alexandre? Perfeitamente. Eu acho que o etarismo, e isso tem que mudar, até porque a pirâmide etária brasileira está mudando, e a gente vai ter cada vez mais, um percentual cada vez maior de pessoas com idade mais avançada na população e precisando trabalhar, e querendo e precisando trabalhar. O que as empresas estão percebendo, e essa é a minha leitura, enfim, com as informações que eu tenho, é que as pessoas com mais experiência, mais idade, aí eu vou falar de idade mesmo, que você falou de etarismo, então eu vou falar com mais idade. Por favor. E que, enfim, podem ter acumulado um pouco mais de casca grossa, né, durante a sua trajetória, conseguem muitas vezes suportar pressões que os jovens ainda não conseguem. E conseguem lidar com equipes de uma forma um pouco melhor do que os jovens. Eu estou generalizando porque, como o Everton acabou de falar, a gente tem muitos jovens que já estão com experiências variadas e conseguem também fazer esses papéis muito bem. Queria só fazer uma observação, desculpe interferir, Alexandre. Tem duas coisas bem legais a gente pensar. Tem que pensar que hoje em dia nós temos o advento da tecnologia que está criando um negócio fabuloso, na minha opinião. Há um tempo atrás, eu sempre dizia assim, peça que alguém venha na tua empresa com 15 anos de experiência em redes sociais. Não tinha, porque as redes sociais tinham 5. Sim. Hoje eu diria, peça para alguém trabalhar na tua empresa que tenha 15 anos de experiência em inteligência artificial generativa. Não tem. Não tem porque também. ela surgiu agora, então não Não existe. tem nem 3 anos. Então, não existem 15 anos de experiência.
Então, nesse caso específico, você tem que olhar, sim, a experiência em diversos outros setores e a fez. perspectiva que ele tem. E aí, você estava falando de etarismo, eu acredito que tem uma outra ponta que é importante ser colocada, talvez por ser o mais velho aqui da roda, não sei, certo? Eu penso muito na relação do tipo de pensamento que você tem. Agradeço o elogio, tanto do Everton quanto do Elton, no sentido de dizer, pô, pensamento jovem. O meu pensamento é jovem. Mas o meu pensamento é jovem não no sentido de tentar ser jovem, porque de jeito nenhum não tem. A casca grossa vai envelhecendo, a carcaça vai envelhecendo. Mas não é essa a relação. É a relação de você achar que tem muita coisa para fazer. E eu sempre digo, os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Esse é o meu pensamento. Muita gente com a metade da minha idade não pensa assim. Acha que, não, já está aí, eu estou pensando... Já está pensando na aposentadoria. Sim. Está pensando em ter dividendos para renda passiva para não trabalhar. Mas a pessoa tem 25 anos. Então, eu nunca pensei em aposentadoria, louco apesar de... Isso é louco. Mas foi influenciado? Posso fazer uma Por conexão favor. aqui? Nós estamos falando de mentalidade, nós estamos falando de etarismo, nós estamos falando... Um fator-chave hoje é um termo que já virou, né, um pouco de clichê, mas é um termo da psicologia e que é muito importante e ele é técnico, chama-se mindset. Uhum. Não existe mindset inovador, não existe mindset disruptivo, mindset digital, não. Existem 2 tipos de mindset. Fixo e de crescimento. Só. E o que acontece? A pessoa não nasce com todos os ingredientes de mindset de crescimento. E talvez nem todos o fixo. Tem muito a ver com o que ela é trabalhada em casa. Por isso que o papel da família é tão importante. Uhum. Alexandre, não suba no muro, você vai cair, menino! Aquela árvore está cheia de espinho. Deixa que a mãe foi no mercado e já trouxe laranja para você, não suba buscar. O que você está com serrota no teu pai fazendo o que com essa tábua? Eu compro um skate para você. Você, sem perceber, está transformando uma pessoa com mindset fixo. Porque a hora que você sobe no muro para alcançar alguma coisa e correr um risco, porque o risco faz parte dessa juventude. Sim. Porque eu estou pronto a dispor. Você falou dessa resiliência. A resiliência é estar pronto em riscos, em situações diversas. Sim. Nós estamos cada vez mais em situações diversas. É greves, é guerras, é problemas ambientais que nós estamos tendo sem parar. Tornados no Paraná eram coisas de filme antes. O que acontece? Antes, por termos menos recursos, Alexandre, porque se nós tivéssemos, nesse momento atual, talvez nossos pais tivessem menos recursos que a gente ia educar igual, tá? Então não é que a gente foi mais cascudo, é porque era mais limitado os recursos. Pode ser. Com muito cuidado, nós pegávamos 2 limões ali no domingo, esmagávamos bem, fazendo uma jarra de suco, que é aquilo que nós tomávamos. Quando vinha alguma visita, algum parente muito de longe, nós comprávamos um refrigerante de 600 ml, né? Isso é pequenininho. Hoje, se chegar em casa com uma coca de 1 litro, você fala assim, mas é só para você? Né? Olha como as coisas mudaram, mas é porque ficou mais acessível. O Zé já falou, hoje você ter renda ficou mais fácil, tem mais possibilidades de renda, pode ter renda na sua casa, na garagem, né? Mas o que acontece? O mindset fixo, você tende a fazer somente o que você sente seguro, o que você se julga bom. Sim. Cara, eu tirei sempre 10 em matemática, que não era o meu caso, eu tirava 10 em educação física e em recreio. O que acontece? Eu tendo a buscar uma área de matemática, porque é onde eu me sinto segura, onde eu vou bem. Eu não vou me meter com educação física. Ou vice-versa. Se eu, por exemplo, me comunico muito mal, sou vergonhoso, eu vou procurar uma coisa mais técnica, porque eu não vou para a comunicação. E aí, o mindset fixo, eu vou me firmar aonde eu me julgo bom, onde eu me sinto confortável. O novo, para mim, me incomoda, me aterroriza. E é um pouco disso que vocês estão falando de idade. Sim. Não tem a ver com aniversários, e sim o quanto a tua mente está pronta para se jogar. Mãe, legal, mas eu vou subir naquela árvore lá, talvez eu me espinhe, mas eu vou pegar laranja e vou fazer um suco pra gente. Tá? E aí você está aberto ao novo, você nunca subiu na árvore, talvez você vai cair a primeira vez, talvez você vai rasgar a calça. Talvez você não consiga, talvez você não pegue a melhor laranja, você ainda não sabe ver qual é a laranja doce, mas na segunda, terceira vez você vai aprender. Uhum. O mindset de crescimento é isso. Não é que você é hábil em tudo. É que você está aberto a aprender novas habilidades, mesmo que você tenha muito esforço, se dedique. Contando um caso meu particular, quando eu entrei, saí da indústria mais, vamos dizer assim, lá menorzinha, né, indústria química, e fui para a indústria alimentícia inicialmente, entrei na faculdade, fui para a área administrativa, nunca tinha mexido em computador. Eu fui contratado porque tinha acabado de entrar na FAI. Foi esse o fator, tá? Porque eu só conhecia de chão de fábrica. O pessoal tirava sarro porque eu sou canhoto.
E eu precisava lançar ordens de compra, pedir nossos fiscais, o teclado numérico era na direita. O que eu fazia, gente? Eu cruzava o braço esquerdo e ficava catando. Eu não sabia mexer em computador, eu não tinha computador, ninguém tinha computador em casa, era inacessível. Eu ficava com o dedo, eu demorava 3, 4 vezes mais tempo que qualquer pessoa. Eu poderia desanimar, voltar para o chão de fábrica, falar isso não é para mim. Mas eu fiz o quê? Eu almoçava correndo e pegava a minha hora do almoço e começava com a mão direita. Eu sou canhoto, porque o teclado está à direita. Eu comecei 1, 2 e foi soltando, e foi soltando. Foram meses, e foi. 6 meses, eu era uma das pessoas que mais digitavam rápido na empresa. O sistema nunca tinha mexido. Fui pedir ajuda para o gerente do CPD. Era a única área que tinha um gerente de uma pessoa, era gerente dele. Era tão importante os 100% de dados e era a única sala, Elton, que tinha ar-condicionado. É isso aí. E eu fui pedir ajuda. Vou falar o nome dele porque é uma pessoa, né, faz anos que eu não conheço, mas querida, mas era naquele momento é um nome mais comum, chamado Paulo. Paulo, me ajuda a usar no banco de dados. Não tenho tempo. Ele estava fazendo uma coisa extremamente relevante para a mente dele naquela hora. Ele estava fazendo o quê naquele momento, no período laboral? Ele estava jogando paciência. Eu ia chutar palavras cruzadas. Paciência no computador. E isso eu falei, beleza, comecei a aprender. Logo em seguida a empresa mudou de sistema. Falou, Everton, você quer implantar um novo sistema? Ajudei a empresa parceira a implantar um novo sistema e o Paulo saiu da empresa. Eu ganhei essa capacidade de implantar sistemas, depois virei consultor, por isso que depois eu fui estudar engenharia de sistemas. Se vê que é interessante, gente, você é limitado, não tem problema, mas se aquilo para você é importante, eu precisava trabalhar, pagar a faculdade. O meu sonho era fazer a FAI para a faculdade e ela era cara, e é cara, porque ela gera valor, ela te gera vagas de emprego maior, então ela tem que cobrar mais. Então eu ganhava para pagar a faculdade. Se eu perdesse o emprego, eu tinha que parar a faculdade. Então, você vê que é importante, não é porque você é bom naquilo, não, mas se você tem um objetivo, tem foco, e o teu esforço não tem o problema de dedicar mais do que outro para aquilo. Você tem que comparar com você mesmo. Pergunta que eu faço para os 3 da mesa aqui, e eu vou dar minha opinião depois, de acordo com a curadoria do programa. Vamos lá. Os RHs, nesse sentido, pela tua vivência, contato em sala de aula, contato profissional, dentre outras coisas, para você no mesmo sentido, e você que tem hoje no teu arcabouço uma empresa que também lida com isso, é um desafio peculiar, é um desafio necessário, ou essa virada de chave precisa existir? Onde que eu quero chegar? Você deu 2 exemplos de mindset. Se eu já contratei e eu não quero ter gastos com turnover, o que eu preciso identificar no colaborador? Na visão de vocês. Douglas. Vamos lá. Eu acho que uma das principais coisas que nós temos que olhar dentro de todas as organizações são os valores dela, certo? Então eu penso muito o que a organização pensa que ela vale. Everton falava agora há pouco que o Grupo Bom Jesus, completando agora, acabou de completar 130 anos. É uma estrutura muito própria, certo? Não dá para comparar com uma empresa que tenha 5, 10 anos. Os valores dessa organização têm que ser medidos. Eu acho que o grande problema que nós temos é na hora que você contrata as pessoas. Porque nós contratamos pessoas normalmente por critérios técnicos e demitimos por questões comportamentais. Isso é regra. E o que acontece? A contratação em cima do que eu chamo de comportamento estratégico, eu acho que é a principal. Se nós temos uma organização um pouco mais tradicional, um pouco mais voltada para valores, etc., nós temos que fazer uma contratação pensando nisso, nesse comportamento estratégico. Isso é uma coisa, só desculpe, Elton, que é uma coisa importante. Isso você consegue mapear, certo? Você faz um perfil proficiográfico, certo? Profissionalmente eu quero pessoas com essas características, com esse tipo de pensamento, que são os valores, e mapeia. Então, o pessoal do RH tem que ter claramente isso dentro da estrutura de toda a empresa. E aí que entra a questão comportamental, que eu acho que a gente tem que olhar. Everton, mindset dos 2 citados por você, ou dos 2 modelos existentes, contratação, peitar um turnover ou treinar esse funcionário na tua visão? Então, vamos lá. Pegando um gancho do Zé aqui, um ponto importante a gente entender, é uma palavra bonitinha hoje que os RHs usam, né, que é esse match cultural. Porque se a pessoa ela já tem focada, cara, para mim me deslocar, trabalhar fisicamente tem sentido, tal, se eu insistir que essa pessoa vá trabalhar, ela vai estar frustrada. Talvez eu possa mostrar, cara, você vai gostar, trabalhar com gente e tal. Mas, por exemplo, eu tenho vamos dizer que é uma empresa que ela segue padrões mais estabelecidos, é um modelo de negócio que eu não posso ficar mudando as regras, vão ser muito regulamentado, tal. Eu preciso entender
o skill dessa pessoa, o perfil dessa pessoa se combina com essa empresa. E o RH tem que ter esse cuidado hoje. Porque às vezes eu estou fazendo mal, eu estou dando a vaga para aquela pessoa, talvez porque ela tenha mais tempo de carteira. É uma coisa que o pessoal mede hoje. Claro que é interessante, quanto tempo ele ficou cada empresa. Mas às vezes teve 2 empresas que não teve o match cultural, ele estava ficando doente na empresa, ele precisou sair. Não bateu. Não que a empresa é ruim, que ele é ruim, não bateu. E isso eu queimo a pessoa. Não, essa pessoa não é legal. Ela teve aquela empresa que ela ficou só um mês. Mas ele não viu porque ele ficou um mês, porque apareceu uma oportunidade para outra, porque é 3 vezes mais, ou para um trabalho que ele sentiu mais valor, talvez híbrido, alguma coisa, ou um ambiente diferente, num negócio que ele sentia mais. Então eu vejo o seguinte, importante que o Zé falou da cultura, mas eu acredito muito, você falou, eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas. Hoje uma coisa que algo que é carente, né, principalmente a geração Z, é a questão da liderança. E não que a geração Z não tem capacidade. Eu trabalho com jovens, eu faço questão de trabalhar com a graduação. Hoje de manhã eu trabalho com a graduação, alunos de 17 anos, calouros. E eu trabalho na pós-graduação, né, que é um pessoal ali hoje, vamos lá, de 25 por aí. 35, Cada vez mais jovens no pós-graduação, né? A média de 28 anos, a média dos nossos alunos, 26 anos mais ou menos. Então o pessoal, mas são analistas, são gestores, já estão em empresas bem consolidadas. Então é importante a gente entender por que hoje as pessoas não querem assumir papéis de liderança e como eu desenvolver isso para eles. Como eu trabalho e entender que nem todos que estão ali têm o perfil para a função de gestão. Ela tem uma função mais analista. E às vezes eu vou perder essa pessoa, vai gerar um turnover, porque eu falei, nossa, o Alexandre já está aí 20 anos na empresa, tal, ele que merece, como se fosse uma hierarquia mais militar. Uhum. E o Zé, ela está há 3 meses, legal, veio cheio de ideia, já trouxe outro produto, já levou a ideia para a gente entrar com outro negócio, já para outra área, está sendo legal, aumentou inclusive a margem da empresa, mas ele só tem 3 meses, eu vou ser injusto com o Alexandre. Eu tenho que ponderar outras questões. Sim. Por exemplo, Zela, se você souber que amanhã você vai responder por coisas que você não faz, como que você se sente? Nossa, que pergunta terrível. Hein? Como que se sente? Posso fazer mais uma? Além disso, Zela, se você começar a responder por coisas que você não está vendo, como que você sente? Nossa. Terceira pergunta, e você pode responder as 3 uma vez só. Zela, você está 3 meses aqui. E se você começar a responder por coisas que você nem fala? Como você se sente? Sente bem ou você vai ficar olhando nas câmeras dos funcionários o dia inteiro? Ou a noite inteira vai ligar, ver se a pessoa está trabalhando? Eu vou me sentir tão mal que vou querer ir embora, primeira coisa. Certo? Mas são valores realmente que são absolutamente... São perguntas se a pessoa tem o perfil de liderança ou não. Cara, sobe no muro, subo. Como vai descer? Vou ver. Sobe na árvore, subo. Se a laranja vai ser boa, não vou ver. O líder, gente, ele não é um especialista de área. Ele é um especialista em conduzir pessoas a fazer o que ele não consegue fazer. E aí, só fechando o meu assunto, veja bem, gente, quando a gente monta uma equipe, o normal, o que é? Pegar eu mais 3 desse aqui. E eu quero que saia isso aqui. Quero que saia inovação, vamos mudar o mercado, vamos entrar em novos lugares, vamos internacionalizar. Pensar dentro da caixa. Usar a caixa também e pensar a caixa. Usar os recursos. Cara, eu preciso de um cara desse. Eu preciso de um cara desse que é parecido. Só que ele é menos doce. Talvez ele não te dê respostas tão docinhas. O que a gente fala hoje, né? Da verdade com açúcar. Talvez ele seja um pouco mais seco. Talvez fale 10% do que o Everton fala e melhor ainda. E talvez eu precise desse cara. Nessa pessoa aqui mais docinha, mais rosada, mais assim, com um sabor diferente, que destoa desse. E que talvez a gente fala, nossa, esse veio de uma região mais simples, esse veio de uma história mais simples, não formou naquela super faculdade, não sei o quê. Mas talvez ele tenha tanto valor quanto esses aqui. Com certeza. E aí eu monto o quê? Eu monto um time. E o papel hoje do RH é entender qual é o papel de cada um. Quem desses tem o perfil para ser chefe e líder? Porque às vezes o Alexandre é muito legal para organizar o bolão da Copa, a festa de final do ano, o chá de bebê da Márcia, né? Vai ganhar agora mês que vem. O happy hour. O happy hour, o sextou. Isso é importante. Mas isso é importante. Responder profissionalmente para as pessoas, ele não sente bem, ele sente muito bem com o cargo de analista, assim por diante. E já o Zela, tecnicamente, gente, mas ele consegue inspirar, provocar as pessoas, gerar as pessoas, e juntando isso aqui, sai algo incrível. Alexandre Gracioso, os 2 mindsets citados, ou existentes, Sim. RH,
Na tua opinião, peitar um turnover ou treinar esse músculo que foi contratado? O que você tem identificado aí, por favor? Eu fiz grande parte da minha carreira em escola de propaganda. E uma das coisas que eu mais ouço, ou mais ouvia na indústria da propaganda, era sobre o dom criativo. E é uma das... E as agências tentavam contratar pessoas que já tinham esse dom criativo. É uma das coisas contra a qual eu mais lutei enquanto eu estava no meio da propaganda. Porque uma das frases que mais ficou comigo quando eu estudei essa questão do mindset foi mais ou menos o seguinte que a autora falava. Claro, ninguém pode dizer se você vai ser um Beethoven, um Mozart, mas ninguém pode dizer até onde você pode chegar. Tirando uma foto hoje, ninguém pode dizer até onde você pode chegar se você tiver a dedicação e a disciplina necessárias para se desenvolver. Certo. Que nem o Everton falou aqui do treinamento da digitação, da coordenação fina da mão direita. Então, essa ideia de potencial que a gente consegue adequadamente mapear o potencial, mapear e definir e rotular o potencial de uma pessoa com uma foto tirada hoje, por melhor que seja um instrumento, a ciência, a neurociência mostra que assim, a margem de acerto é limitada no melhor das hipóteses. Os RHs deveriam ser menos assertivos ao virar para qualquer pessoa e falar você tem potencial para ser líder, você não tem, porque está aqui as respostas do instrumento que eu uso e a resposta deixa claro que você tem mais potencial do que você. A neurociência não comprova esse tipo de asserção mais, mas a gente continua falando na questão do potencial. Então, o que eu acredito de verdade? Que existam pessoas que podem chegar lá mais rápido e pessoas que podem chegar lá com um pouco mais de tempo. Se eu tenho tempo, eu estou planejando uma sucessão, por exemplo, eu tenho tempo para planejar essa sucessão. Ou tem uma pessoa que já trouxe bastante contribuição, que eu acho que tem uma boa disciplina, que ela gosta de tem curiosidade é uma palavra que a gente fala muito hoje em dia, e eu tenho tempo para apostar no desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu diria o seguinte, vamos apostar nesse caso. Mas as empresas, a sociedade está cada vez mais imediatista, a gente tem cada vez menos tempo para qualquer coisa. Então as pessoas têm que entrar já, cair no chão correndo. Numa situação como essa, talvez eu tenha que realmente contratar alguém fora que traga uma característica mais adequada ao cargo. Mas falar que eu posso definir o potencial de alguém, rotular o potencial de alguém com base num instrumento, eu não acredito muito nisso mais. Eu queria só fazer um fechamento que tem a ver, inclusive, com a questão que foi levantada agora há pouco de etarismo, certo? Eu acredito piamente que as pessoas podem ser desenvolvidas. O Elton, um grande pianista, tá ok? Eu sou péssimo. Tinha um piano em casa, sempre tive piano em casa e nunca soube tocar piano. Talvez eu tivesse que fazer como o Everton, estudar, certo? Estudar para desenvolver. Existem algumas pessoas que caem na frente de um teclado e saem tocando. Tem pessoas que têm que estudar para ter um desempenho talvez próximo disso ou talvez até igual. Então, eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas. Sim. Então, a gente consegue trabalhar no desenvolvimento. E existe uma coisa relacionada a tempo, que nós estamos falando agora dos jovens, que eu acho que fecha muito bem esse pensamento, tem tudo a ver com escola de negócios, que a experiência ela vem em decorrência de fazer muitas vezes algumas coisas, repetidamente. Eu me lembro claramente de uma jovem que ela estava em sofrimento porque ela tinha que demitir um subordinado, certo? Era a primeira demissão que ela ia fazer. E eu me lembro claramente do sofrimento dessa jovem. Eu conversava com ela como seu conselheiro. E eu falei, olha, eu já fui obrigado durante a minha vida enquanto executivo, enquanto coordenador, de fazer diversas demissões. Não é uma coisa fácil. Mas a pessoa, você tem que procurar transmitir que são apenas adequações a uma realidade de hoje, que simplesmente não aconteceu a possibilidade de continuar mantendo. E depois você vai fazer. Passado algum tempo, eu perguntei para ela, você demitiu outras pessoas? Infelizmente, tive que demitir mais algumas outras pessoas. E daí? Foi mais fácil. A experiência, isso vai acontecendo com o tempo. Então, conseguimos desenvolver líderes de gestão? Conseguimos desenvolver, sim.
Certo? Claro que tem alguma coisa que não é aquela realidade de algumas pessoas com algumas limitações, etc. Mas eu acredito claramente que seja possível e as escolas estão aí para isso. Muitos dos nossos alunos que vêm fazer pós-graduação, eles foram na faculdade, desenvolveram principalmente áreas técnicas, engenharia, arquitetura, medicina, e quando caíram para a parte de gestão, tiveram a barreira, aí vem as nossas portas que nós vamos ferramentá-los. A FAI tem muito essa característica, né, porque ela é muito ligada ao mercado. Nós temos 3 braços, né, a graduação 100% presencial, pós-graduação 100% presencial. O cheiro da empresa dentro da sala dela. E o Incompany. Nós temos contatos semanais, quase diários, com empresas públicas e privadas, fazendo propostas, seja de uma palestra, um curso pequeno, até pós-graduações, nos vários setores. Sim. Vários setores, públicos e privados. Então, nós estamos ouvindo o mercado constantemente o que eles precisam. Olha, eu preciso de um treinamento de gestão de conflitos, eu preciso de persuasão, eu preciso de vendas, eu preciso de inteligência artificial. E esses precisos a gente capacita, então, os funcionários, colaboradores das empresas parceiras, e nós vamos recalibrando nossos cursos de graduação e pós-graduação todos os anos. Nós não esperamos 4 ou 5 anos para mudar. Nós vamos mudando. Então, esse é um ponto bem, bem importante. Essa relação, como você fala, de bebê do mercado, hoje uma universidade, vamos dizer assim como termo, falar que ela inova é muito difícil. Porque o mercado de trabalho, ele tem um grau de concorrência, de demanda por resultado, por lucro, assim por diante, por sobrevivência muito grande. E ele vive numa incerteza. Então, eu estar próximo dele, perguntar o que ele precisa, ou tentar criar com ele, tem mais sentido do que falar: Elton, cheguei com uma solução brilhante para você. Ele falou: cara, isso aqui se você trouxesse agora, já tinha quebrado 5 anos atrás. Então, isso é uma característica de uma business school. Ela viver com o mercado. Então, ela não cria soluções para o mercado. Uma escola de negócios, você cria soluções com o mercado. Não é para, é com. Isso é muito importante. Então, colegas, amigos, professores. Sim, professores e mestres, porque a gente tem que sempre ter uma referência, penso eu. Agora, pergunto, Everton, Douglas e Alexandre. A gente vai conseguir ter referência utilizando sem parar a inteligência artificial? É uma provocação. Número 2, a escola já entendeu as ferramentas de IA? E número 3, para Douglas, principalmente, Alexandre, quais são as vantagens e os momentos proativos que as ferramentas precisam adentrar os seus processos? Por favor, Everton, começa contigo. Vamos lá. Posso, antes de falar de IA, que é um tema que eu estou adorando, a gente vai conectar com IA. Tá? Vai ser a conexão. A gente precisa entender a inovação. E a inovação, ela conta com 3 vizinhos. Teve até um artigo que eu escrevi um tempo atrás no LinkedIn, né, que é a saga dos 3 vizinhos. E isso vai abrir as possibilidades para a gente. E eu vou ver que eu posso fazer parte desse novo mundo. Tem um buraco para mim. Tá? A gente vai falar depois sobre trabalho também, sobre emprego. Vamos? Vamos. Sim. Vamos falar algumas vagas que vão bombar. Acho que precisa falar 2030, assim, que vai faltar gente. Okay. E também outras que talvez, né, não tenham mais ou até menos. Já estão sumindo, inclusive. Eu tenho esse amigo aqui, cara, chamado Ideia. É um vizinho meu. Gente, toda hora ele me dá uma ideia. Toda hora. Ele fala, sei lá, tô com ideia disso, tô ideia. Ele não é um cara que testa a ideia. Não bota em prática. A última ideia que ele deu para o Alexandre, por exemplo, foi fazer churrasco na brasa. Eu asso batata doce na brasa, mas a carne direto na brasa. Mas é o cara da ideia. E a gente escuta as ideias deles, algumas a gente testa, né? Temos um outro vizinho chamado Criatividade. Ele não é tão falastrão igual Ideia. Ele é diferente, né? Pode ver um pouco diferente e tal. São vizinhos. Ele escuta muito o que o Ideia fala e ele maquina. E ele experimenta. Pô, esses dias ele fez um choripã com mostarda e mel. A ideia foi do Ideia. Mas o Ideia não bota em prática. E esse cara, ele põe atividade na ideia. Ele é o criatividade. É o cara que cria atividade na ideia. Legal. Mas nem tudo que o criatividade faz dá tão certo.
maioria das coisas, assim, dá trabalho. Temos um terceiro vizinho, chamado inovação. Ele não fala tanto, não é um cara de tantas ideias. Ele gosta de praticar, mas não é um cara maker, assim, que pega um pedaço de árvore e faz uma passadeira, uma mesa gourmet. Mas ele consegue entender se aquela madeira vai ter mais público, talvez para uma tábua de passar roupa, talvez para uma mesa de churrasco, ou talvez para um restaurante. Ou talvez só para queimar. Só vire lenha. Ele precisa do ideia. Ele não vive sem esse vizinho. Ele precisa do criatividade, que é o que testa as ideias. Mas ele é o cara que tem um coração nas pessoas. Ele sente as pessoas. Ele consegue pegar o que o criatividade faz e filtra. E olha, de criatividade, essas últimas 10 criações tuas, 2 dessas aqui eu vou testar. E eu acho que vai dar boa. E ele é o cara chamado inovação. Porque ele pega desse tanto de ideia, que foi botado atividade, transformado em um produto ou serviço, e ele vê o que tem sentido para pessoas e bota para rodar no mercado. E quando o mercado fala assim, cara, por que não criaram isso antes? Um outro fala assim, eu não vivo mais sem isso, Zela. Gerou a inovação. A inovação se mede de um jeito só, segundo o Silvio Meira. Tem que dar o crédito para ele, né? Um grande palestrante de inovação no Brasil. A inovação se mede com a emissão de notas fiscais em negócios, que é o objeto, a discussão aqui é negócio. A inovação se mede por emissão de NFs, ou seja, notas fiscais. Inovação é a ideia que emitiu nota fiscal. A ideia desse cara aqui, que foi colocado atividade, transformado em produto e serviço e que foi vendido. Entenda a nota fiscal, gente, com venda. Vendeu, as pessoas compraram, querem recomprar, falam para todo mundo. Daí é inovador. Então, e aí eu tenho um quarto vizinho. É um vizinho, gente, diferente. Ele tem Alexa na casa inteira. Ele bate palma, acende luz, a grama corta, acende não sei o que e tal. O cachorro fala dormir, ele dorme, assim por diante. E ele é um cara no mundo de hoje, em boa parte das coisas, que daí nós vamos entrar nesse assunto teu, imprescindível. Mas ele é um quarto cara. Ele tá no final da rua, que é o começo. Aqui é da portaria, tá, cara? Aqui que começa. Entrou, você vai conhecer o ideia. Do ideia você vai para a casa da criatividade. Da casa da criatividade você vai para a casa da inovação. Só que hoje, para a gente deixar acessível as coisas, para fazer aquele cara do hambúrguer, da casa dele, concorrer com uma grande rede, precisa do quê? Do nosso quarto vizinho que chegou um tempo atrás e está transformando o mundo, que é o cara chamado tecnologia. Vocês estão entendendo que o tecnologia não é mais importante e menos importante. E talvez eu não precise dele para inovação, porque a inovação está antes. Então, nem tudo que é inovador precisa de tecnologia. Mas, às vezes, ele fica limitado a um público. Daí, se eu quero ampliar, escalar esse público, eu preciso desse vizinho chamado tecnologia. Vocês estão entendendo que o inovador sozinho não faz nada? Sim. Ele não é um cara de muitas ideias. E nem de botar muita mão na massa, tá? Se vocês lembrarem do Steve Jobs, ele não gostava muito de tecnologia e programação. Ele gostava do mercado, do negócio, das pessoas, de criar soluções, experiências. O Wozniak, que era o cara que pegava lá e maquinava. Então, a tecnologia vem depois. Não porque ela é menos importante. São estágios. Porque se eu começo pensando numa tecnologia, eu não penso em gente. Eu limito minhas ideias. E aí sim, para tornar isso aqui hoje maior valor e fazer essa transformação que está acontecendo no mundo, principalmente agora com a IA generativa, sim, que ela não veio igual a moda, igual ao metaverso, que foi, passou, ok. Ela vai ser uma mudança mesmo, a gente vai falar sobre isso. Surge um cara que vem atrelado com a tecnologia, que é a inteligência artificial. Porque ela bebe muito desses caras aqui, ó, da ideia e da criatividade. Ela precisa desses dois caras, porque senão ela não faz nada, ela só entrega a receita de miojo.
Esses dias, entre aspas, eu fui num show de rock. Eu encontrei lá o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, encontrei o Cloud, encontrei o Perplexity AI e encontrei o Canva. Everton, Alexandre e Douglas, o que vocês usam e quais vocês usam hoje? Vou começar por você. Vamos lá. Até por uma questão de convenção, certo? Porque eu já estou há mais tempo na plataforma Google, o que eu mais uso é o Gemini. Gemini. Não deixo de usar as outras plataformas, principalmente quando eu tenho uma questão um pouco mais complexa, que exige um pouco uma visão mais ampliada. Mas eu sempre uso todas as ferramentas com o mesmo critério. Qual é o critério? Escolher claramente e verificar o que ela me diz. Eu quero claramente isso, escolho delas e quero o que ela me diga. E depois eu faço análise comparativa quando tem alguma coisa relacionada a elas. Normalmente as inteligências artificiais ajudam muito, certo? Mas não resolvem 100%, ainda. Eu acho que é importante ainda. Everton. Olha, você pode preparar, né, um bom filé na churrasqueira, que é a minha especialidade. Algumas pessoas preparam na frigideira, outras preparam no forno. E temos outras que tem até vários vídeos, né, que são churrasqueiros de air fry. Sim. E vocês não deixa de ser carne. Elas vão ter temperos, sabores, pontos diferentes. Uma das áreas que eu leciono é Digital Skills, para trabalhar com habilidades digitais. Não é uma aula de IA, são várias plataformas que, claro, hoje estão integradas em IA. Sim. E quando a gente entra na IA, nós como protocolo, principalmente na FAI, nós trabalhamos com o Gemini. Nós estamos com o Google desde 2017. Então, internamente, como rede, nós estamos sempre com o Gemini, com o Notebook LM, que é uma ferramenta fantástica, assim por diante. Mas eu preciso trabalhar com ferramentas que o meu aluno trabalha. Hoje, mais de 80% do mercado é Microsoft. Então, eu não posso travar no Gemini. E no GPT, talvez a empresa deles, a maioria, usa só o Copilot. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa. A gente contrata, no mínimo, 3 estagiários. Cada equipe, eles têm que fazer um projeto real, usar várias aplicações, tá, gente? Vários recursos, Lucidchart, Miro, assim por diante, fazer projetos, Trello, assim por diante, usando IA incorporada, mas trabalhando com recursos tecnológicos, porque a lógica é ensinar o alfabetismo digital, a fluência digital. Sim. Você não ser especialista. Hoje, quanto mais especialista, mais perigoso vai ser a tua carreira, tá? Você tem que estar pronto, saber muito bem algumas coisas, mas estar pronto para outras coisas. Seja áreas, mas recursos. E o que a gente faz? Você vai fazer isso aqui usando IA, mas você vai consultar pelo menos 3 IAs. E você vai analisar, você ser humano, checar as fontes e ver qual que é a melhor para aquela pergunta, para aquele problema que você estava fazendo, para aquela criação, para aquele projeto, e aí gerar a tua solução. Então você está com 3 estagiários, não com 1. Eu falo, a IA é um excelente estagiário. Ela ajuda muito. Mas então hoje, eu, Everton, como trabalho por protocolo de segurança entre o Gemini, mas eu uso pelo menos umas 5 IAs, fora vários recursos que tem IA integrada. Entendi. Alexandre, por favor. Minha resposta vai na mesma linha, enfim, acabo usando várias. Eu acho que aí vale uma distinção, que é a evolução que está sendo rápida da IA generativa, aquela que a gente conversa, né? Enfim, como nasceu o ChatGPT, enfim, a primeira interface do ChatGPT era uma interface de conversa, e depois o Claude, do Gemini, do OpenAI, enfim, do Copilot, do Perplexity. Mas todas essas, e acho que aí Humanos deu que é uma chinesa, né? Humanos deu uma chacoalhada quando foi lançada, que Humanos foi o primeiro que foi lançado com a proposta explícita de ser uma IA que se fala agêntica, ou seja, uma IA que produz coisas concretas. Essa produção de coisas concretas, por enquanto, é uma produção de coisas digitais. Pode ser um site, pode ser uma planilha, pode ser um doc do Windows, um doc do Word, pode ser uma apresentação. Eu acho que não está longe o momento que vai ser uma IA agêntica de coisas concretas também. Se você tiver uma impressora 3D em casa, você vai conversar com uma IA que vai, olha, imprime um copo de acordo com essas especificações para mim. Hoje isso ainda é difícil, fazer uma impressão 3D, você precisa de um preparo técnico. Não deve estar longe o momento que você vai chegar, digitar isso, você vai dar foto do copo, imprime isso para mim. A IA vai desenvolver o código, vai desenvolver as especificações e vai mandar para a sua impressora 3D e vai sair o copo na sua casa. Hoje sai tipo uma página de website, sai uma apresentação, sai um doc, sai uma planilha. Isso é IA agêntica. Então,
Um dos meus aprendizados com IA que eu estou gostando é essa migração da IA conversacional para essa IA agêntica. Então, eu estou vendo um enorme potencial aí de aceleração de trabalho e isso me lembra uma entre tantas frases que a gente lê sobre o futuro do trabalho, que é: você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar IA melhor do que você. Então, uma pessoa que sabe usar uma IA agêntica, por exemplo, ganha tempo. Ganha tempo, precisa talvez de menos gente na equipe, vai poupar custo para a empresa, vai conseguir produzir um relatório com uma qualidade boa ou até muito boa em bem menos tempo do que o colega dele que está ao lado. Essa pessoa vai ser olhada com melhores olhos pelo superior numa hora de uma promoção ou eventualmente de um corte de vagas. Então, eu queria fazer essa colocação, porque é muito o que eu estou vendo, que é a evolução das IAs, e é como a gente também está trabalhando IA aqui internamente na IdeaSense. Agora, outra coisa é aplicar IA como plataforma de negócio. E eu queria dar um exemplo de uma plataforma nossa, que é uma plataforma de assessments, de instrumentos de avaliação, de perfil, de maturidade no uso de IA, por exemplo, e uma plataforma que vem sendo construída com total apoio e uso de plataformas de IA disponíveis no mercado. Então, nosso negócio, como tantos hoje em dia, faz uso de plataformas de IA para criar algo totalmente diferente. A plataforma de IA não foi pensada para aquilo, mas vem uma empresa, no caso, estou falando da gente, né, da IdeaSense, mas vem um empreendedor, vem uma empresa inovadora, que pega esse potencial computacional e cria algo totalmente novo em cima disso. Assim como a gente está fazendo, por exemplo, com uma plataforma de assessments e de instrumentos de avaliação de perfil profissional. Eu conheço essa plataforma e não só cabe no exemplo que o professor Everton trouxe, da ideia da criação da inovação, mas esse compilado com o advento lá que às vezes cola junto, e ao meu ver quase sempre cola junto, que é a tecnologia, e você hoje fica se perguntando: eu estou desatualizado, Douglas? Ou eu preciso entender? Por que dessa pergunta? Como é que o professor, a escola, aspas, que vai acabar, segundo o professor Douglas Ella, fecha aspas, como é que a escola, por exemplo, precisa ao menos começar a entender, nem que seja por processos didáticos, como ferramenta de apoio no ensino, seja público ou particular, ou do ensino misto empresarial, por exemplo? Olha lá, essa frase citada aqui no Bioma 7, que gerou uma repercussão. Deu um barulho legal. Deu um barulho legal quando eu falei: as escolas vão acabar. Eu estava dizendo, as escolas vão acabar no modelo que elas existem hoje. Ou certo? algumas que não se reinventarem eventualmente. O emprego vai acabar, Sim. Senna. O emprego Aliás, vai acabar. Eu falava que os empregos iam acabar, as escolas iam acabar, as relações, as relações pessoais iam acabar e as empresas iam acabar nesse modelo. Eu acho que isso tem que ser visto. Mas se nós pensarmos nesse sentido, eu acredito que a grande questão é a mudança realmente na cabeça das pessoas. Eu costumo dizer isso. É mindset de novo o assunto, então? Mindset, provocação, incômodo. Incômodo. Pessoas incomodadas não acabam. Porque, fazendo um parênteses, falando de acabar, eu vindo para cá, vim da FAI a pé, aproveitei esse clima maravilhoso de Curitiba, né? Falei, eu gosto de olhar o comércio, as pessoas, ali traz ideias, né, de negócios, de cursos, de coisas. E passei por onde, numa esquina aqui muito famosa, tinha um banco de longa data. Esse banco, ele existe, mas a agência não existe mais. Hoje é uma baita academia. Você vê como as coisas não acabam, elas mudam. Sempre tem oportunidades, sempre terão novas coisas, novas demandas, sempre terão pessoas querendo comprar alguma coisa. Eu preciso entender o que as pessoas estão querendo comprar e como estão querendo comprar aquilo. A Apple vendia tecnologia, passou a vender tecnologia e pertencimento, branding. Hoje a Apple vende o quê? Tecnologia, pertencimento e o que mais? A Apple acho que vende acima do... Oi? Serviços, integrações, ela faz parte de um todo. Você mencionou a IBM nos bastidores, é uma empresa de 1911. Isso. Quantas pessoas sabem disso? E olha que interessante. Porque a aversão à tecnologia, Alexandre, desculpe, Everton. Porra, IBM, ChatGPT, assusta. Mas por quê? Porque não conhece.
Para mim é simples assim. Hoje, você quer concluir, Zé? Deixa eu concluir meu pensamento. Dela, não foi correto. Não, E ele ficou magoado, ele vai me cancelar. Ele acabou de me bloquear aqui do WhatsApp. Sumiu a carinha do Zé. É pessoal. É legal a gente pensar nisso. Competências relacionais. Então, você falou com relação às escolas irem acabar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito dessa relação, por que acabar, e todo mundo falou aqui, dessa mudança, certo? E eu lembrei de uma situação que tem tudo a ver com um lado de empregabilidade, vamos chamar, que é algo que a gente vai estar tratando na frente. Eu tive acesso a essas imagens, mas eu não tive condições de copiá-las, tá ok? Eram 2 fotografias de uma mesma imagem, de uma mesma cidade nos Estados Unidos, do mesmo ângulo. Uma e a outra feita mais ou menos 20, 25 anos depois. Na primeira apareciam só carroças naquela imagem. Na segunda só apareciam carros, certo? E a questão que estava se discutindo ali não era carroça para carro, etc. A pergunta era, quantas fábricas de carroças se tornaram fábricas de carro? Nenhuma, certo? Nenhuma. E olha que eles tinham tecnologia de locomoção. E qual foi o emprego que mais naquela época se perdeu, a profissão que mais se extinguiu nos Estados Unidos? Médico veterinário, certo? Porque as pessoas não tinham mais cavalos. Antigamente tinham 2, 3 cavalos em casa. Se você pensar, médico veterinário é uma formação superior que era muito importante na época. Então, a gente tem que pensar na inteligência artificial, nas ferramentas de tecnologia, como você brilhantemente colocou aqui, Everton. Eu acho que tem que pensar muito, não é só a questão de mindset, que está a palavra da moda, etc., mas é uma questão de dizer o seguinte, o quanto você está preparado para a mudança. O quanto você está preparado. Estávamos falando agora há pouco sobre etarismo, eu conheço muitos jovens velhos e muitos velhos jovens, Sim. certo? Quer dizer, a questão de você achar que aquilo que está funcionando não tem mais valor. Mas, poxa, está funcionando agora. Desculpe, Zé, assim, não é questão do preparado. Uhum. É o quanto você está pronto para enfrentar o novo. Quanto Sim. você é incomodado, porque esse é um problema. Porque você tende a fazer o que está preparado. Eu não estou preparado, Alexandre. Gostei desse desafio. Não me sinto tão hábil, mas é uma coisa que eu senti valor. Quero fazer, eu quero. Arrepiei, eu quero. Sim. Cara, eu vou virar umas 2 noites e tal. Eu prometi para meus filhos que eu não faria isso nunca mais na vida. Né? Eu tive o privilégio de casar meu filho mais velho, mais velho, mas ele tem 21 anos, ele casou sábado. E eu me lembro muitas vezes falar, pai, quando que você termina o mestrado? Quando você termina o doutorado? Porque eu virava madrugadas estudando, né? E trabalhava dia e noite, ela sabe disso. E isso foi por um tempo, né? Hoje já não faço mais, mas assim, eu posso me esforçar para algumas coisas se eu ver muito valor naquilo, que aquele desafio eu me sinto valor. Então é isso, quando você está pronto para se preparar e não que se esteja preparado. E o quanto se incomoda aquilo, porque se eu não me incomodar, eu não vou ter força para me preparar. Eu não vou ter energia, porque talvez eu seja menos hábil, aí vem a questão do mindset, porque é normal, gente. O Elton tem uma habilidade musical, eu tenho 0 habilidade musical. A minha esposa, puxa, canta, ela nunca fez aula de canto e canta super afinado, toca violão. Meu filho mais velho resolveu na pandemia, como exemplo, tocar violão por causa dela, tal. Pegamos um professor, chegou a um ponto que esse professor, que é formado em música e tal, ele falou, cara, não precisa mais de mim. Ele já está nas cifras, no tecnicismo absurdo, ele fez N cursos paralelo online enquanto fazia as aulas, ele falou, o professor falou, não precisa mais. Ele foi pro violão, do violão ele foi pro teclado, tudo sozinho. Olha as porque escolas acabando aí. Porque não, mas ele tem um propósito. O propósito dele era tocar na igreja. Era servir. Você está vendo que você tem um propósito? E ele não tem o mesmo dom que a minha esposa tem. Por isso que o dom não determina teu sucesso. O teu esforço e o quanto você acredita naquilo determina o sucesso. Sim. Isso é um ponto importante. Então a gente está vivendo um processo transicional importante. E a gente está vivendo um ponto, tá? Pra vocês prestarem atenção, gente. Nós já tivemos a era do fim do colarinho azul, que foram com as revoluções industriais. Colarinho azul, a gente diz o típico jaleco de indústria. Que não acabou o serviço industrial, mas foi reduzindo muito o trabalho braçal com a primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, né? Com a automação, robotização. Eu trabalhei em indústrias mais manuais, depois totalmente automatizadas. Foi chocante minha migração de uma indústria mais alimentícia manual para uma multinacional automotiva com robôs para tudo. Eram muito mais pessoas gerenciando softwares e robôs do que apertando alguma coisa. Alguma coisa, não tem isso. Então isso foi a era do colarinho azul. Hoje nós passamos por uma era, gente. E principalmente estamos para vir, porque a IA está começando, nós estamos no início de uma nova era. A IA começou, ela está aprendendo.
ela faz ainda, erra algumas coisas, por isso que precisa da capacidade humana, ela já está melhorando, mas tem muita coisa para fazer. Ela está substituindo trabalhos mais simples. Mas nós vamos passar, gente. Posso dizer para vocês, depende de como vai andar, há uma expectativa que a IA geral comece a ter os seus primeiros protótipos em 2027. Né? Existe até o estudo IA 27, né, da IA geral, que tem uma estimativa. A expectativa era 2040, mas tem acelerado muito porque depende de supercomputadores. A IA geral não tem nada a ver com a IA generativa, tá, gente? Por isso que o que nós estamos sendo especialistas, nós não vamos perder, ela vai mudar. Sim. Eu vou ter que reaprender, eu vou comandar ela diferente. Não é chat mais, como o Alexandre falou muito bem. Ela será uma outra coisa. E ela vai fazer coisas muito mais complexas, porque a IA geral, ela se equivale ao ser humano. Então ela não é uma boa tradutora, revisora de texto, fazer slides, fazer planilha, que era uma coisa, fazer um slide com design, eu tinha que contratar um design. Hoje não, eu faço slides fantásticos em 3 minutos que demorariam horas ou dias. Mas isso é um trabalho braçal. O trabalho do intelecto, de fazer o quê? Pegar os exames de uma pessoa ou pegar um robozinho e tirar exame de sangue da impressão, ele me dá um diagnóstico da pessoa ali, num atendimento prévio, ela vai fazer com uma precisão absurda, gente, que dependeriam de centenas de médicos para fazer. Mas o que acontece? Nós vamos para a era do colarinho branco. Então a gente vai passar da era do colarinho azul, que foi essas demissões em massas com automação, robotização. Não é tipificação criminal, não, hein, pessoal? Não. É uma característica que é uma analogia às vestes, né? O colarinho branco tem a ver com o trabalho de escritório, gente. O colarinho azul com o trabalho mais operacional industrial. Sim. Então, esse trabalho mais administrativo, que ele era muito valorado. Nossa, você sabe mexer no Excel, hein? Você é ninja, hein? Ou planilha Google, não vou vender marcas aqui, né? Isso a IA já faz, e vai fazer muito melhor. Ela está começando, ela vai fazer dashboards, análise de dados absurdamente, tá, gente? Então a dificuldade estatística e tecnológica das pessoas foi superadas. Então hoje, se a gente pegar do jeito que está agora, sem pensar na IA geral, que vai ser uma mudança significativa do trabalho. Sim. Telemarketing e atendimento ao cliente. Não vai acabar, mas já está reduzido drasticamente. E lembra, gente, é uma geração de emprego importantíssima para o Brasil. Redação de texto, tradutor, era uma vaga extremamente valorizada. A IA está melhorando muito a capacidade de tradução, gente. O ChatGPT avançou muito, o Copilot foi avançando muito. Hoje, o Gemini e as IAs estão aperfeiçoando muito a tradução e trazendo acessibilidade, porque ela traz inclusão. Porque eu consigo conversar com o chinês, consigo com o japonês, com o italiano. Sim. Ela está trazendo inclusão a um custo zero ou baixo. Revisão de texto, auditoria. A IA está evoluindo, ela vai auditar dados e encontrar falhas que o ser humano precisaria de muitos dias olhando relatórios para identificar. Ela olha inconsistências, são áreas. Agora vamos para o segundo ponto? Alexandre, você que é da área. 2020, 2021. Quem que era aquela profissão mais procurada, mais desejada, mais paga do mundo? Que todo mundo olhou, meu Deus, o cara tem aquelas 3 letras, é o ninja. Se o cara tem as 3 letras, está rico, ele arruma um emprego que quiser, tá bom, vamos ver. 2021. Olha, eu vou pela dica das 3 letras, vou dar 2 opções. A primeira é com D. Oi? A primeira letra é com D. E a última com V. E a do meio é a primeira letra do meu nome. Deve. Boa. Então eu estava certo. Eu pensei no cientista de dados, estava mais ou menos certo. 2020, 2021, pensei no cientista de dados. E hoje, depois veio o engenheiro de prompt. 2023 a gente começou a falar do engenheiro de prompt. E mesmo isso já está caindo em desuso, né? E a gente pode montar os prompts. Mas então, olha que interessante, o programador, gente, o dev, ele ainda é muito importante. Mas agora, olha aí como a tecnologia, como o nosso quarto vizinho, ele gera inclusão. Porque era algo para poucos fazer códigos. Hoje, algumas IAs qualificadas, eu coloco um prompt bom, isso olha bom, ele programa para mim com uma precisão absurda. Começo da IA, gente, em programação foi revisar erros de programação. Revisar códigos. Eu errava, gente, é muito chato, no meu caso, o programa. Eu conheço um pouquinho de linguagem, mas assim, se você errar um aspas, dá errado. Não vai rodar. A tela não funciona. Um 2 pontos, um espaço, a tela não muda. Então ela ficou boa em revisar isso. Ele vai ajustava aqui, pronto. Agora ele já programa. Por exemplo, IaaS como o Cloud, ele já está gerando layoff em várias Big Techs.
Porque ele está programando com uma velocidade e precisão que precisaria de 5, 10 programadores. Então eu preciso de uma pessoa para ter a ideia de que negócio, alguém testar o negócio e alguém vender o negócio. Isso aqui tem usabilidade, essa solução é boa, preciso mesmo do aplicativo disso. Agora a parte de programação não é que vai acabar, mas está mudando. Por exemplo, analista de mercado financeiro. Essa profissão não vai acabar, mas ele será extremamente impactado pela IA. Só estou adiantando o assunto, mas é só mostrando que essas eras estão mudando. Profissões que eram requintadas, difíceis, Sim. elas vão estar mais comuns. Douglas, antes do teu pitaco, não tem 48 horas da data de hoje, o Papa veio fazer um pronunciamento sobre os riscos de inteligência artificial. Não tem 3 anos, por cenários que todo mundo acompanha, e que eu não cito aqui por compliance, e respeito a todos, que os grandes poderes do executivo têm criticado as IAs. A escola, pela docência que ainda não compreendeu, tem criticado a IA. Olha que legal essa comparação. Quando eu falei lá do IBM ou da IBM que nasce em 1911, se você pegar os primeiros modelos de locomotiva ou de automóvel, não sei precisar agora, alguém disse que não podemos testar seres humanos a 30 km por hora, pois não saberemos se o corpo resistirá a tal compressão de força G. Olha que louco isso. E as locomotivas se desenvolveram, o transporte modal se desenvolveu e hoje a gente não vive mais sem isso. Quando criaram a locomotiva e o automóvel, por exemplo, alguém chegou e falou assim: mas cuidado com o uso do automóvel, não vá usar ele para assaltar banco, para atropelar pessoas ou para fazer racha. Não dá de repente, Everton, nesse sentido, da gente trazer um pouquinho desse discurso bem simples para essa nova tecnologia de robôs ou de inteligências que já estão comprovadamente sendo auxiliadoras de processos por aí? Então, mas é uma forma de perspectiva. Se eu olhar que ele veio para ajudar e sobrar tempo na minha vida, porque a IA está ajudando a sobrar tempo, ela revisa o texto para mim. A moeda mais escassa. Ela revisa, ela monta a planilha para mim, ela monta a apresentação, só que eu dou refino. Tá chato, Isso. tá ruim. Os alunos falam: professor, você é louco, você conversa com a IA, você reclama, você fala que ela tá muito chata. Eu falo todo dia com a minha. Depois de 5 versões, saem uns slides encantadores. Porque não é no primeiro comando, ela precisa entender você. Mas nós estamos numa situação importante, porque a gente tem 2 situações. Tá? Ou a gente entende que o mar está turbulento, mas que eu tenho que me jogar nele, e que eu vou talvez cansar um pouquinho, mas eu vou nadar e vou estar nesse mar. Ou eu posso ficar sentado na borda, sentado na areia, esperando o mar acalmar, e talvez eu esteja fora, não consiga mais entrar na água. Só para vocês terem uma ideia, gente, mais ou menos, de 40% a 50% dos empregos formais do Brasil vão ser impactados com a IA. Não é que vai acabar, vão ser impactados. Por exemplo, isso impacta telemarketing. Hoje nós temos mais ou menos quase 1,5 milhão de pessoas que trabalham em telemarketing. Vai precisar de menos. 700 mil. Advogados. O maior curso presencial do Brasil é Direito. Nós temos mais ou menos no Brasil, acho que eu tenho aqui 1,3 milhões de advogados registrados na OAB. Isso é fácil porque a OAB registra, né? Tem que se passar na prova, então é um número, né, bem factível. 1.300.000. A gente tem mais ou menos uns 600 e tantos mil alunos aí que estudam Direito nas faculdades. Mais ou menos 30%, tá, do tempo do advogado vai ser reduzido desse 1.300.000 com a IA. Então vão ter advogados que vão conseguir ficar ainda mais brilhantes, resolver problemas jurídicos de uma forma mais... Porque eles têm um grande estagiário do lado deles. Porque você vai... eu não confio na IA. É porque as pessoas saem perguntando como chat. Vai lá e coloca 100 livros e fala assim: notebook LM, cloud, resuma, analisa e compara para mim. Ele não está olhando, ele não está olhando a internet, ele está pegando aqueles documentos. Você acredita que será possível a assinatura final de um juiz? Ou de uma ordem de despacho? Temos um filme recente que foi lançado justamente, né, chamado Justiça Artificial.
Isso já aponta, sim, será possível porque tudo vai ser monitorado por câmeras. Nesse filme, né, ele aponta bem isso, porque a pessoa ela foi ali condenada e o juiz, que é uma IA, vai mostrando todas as câmeras e mostrando os pontos, né, do Código Penal lá do país em questão que ele descumpriu. E aí já calculou a pena. E é baseado em evidências, porque cada vez nós somos mais monitorados. Hoje a gente vive um Big Brother mais do que nunca. Então, você tem registro, tem evidências, você tem registros do teu celular, do que você fez, do que você falou, tudo guardado. Tá todo mundo online então, o tempo todo. Tudo é conectado hoje. Eu posso apagar a fogueira com gasolina? Por favor. Acho que é importante a gente olhar isso aí. 3 pontos que eu queria levantar. Essa questão que você falou agora, levantaram do juiz, essa questão, nós estávamos numa discussão de bar, tá ok? Com um grande amigo que trabalha dentro da justiça sobre a inteligência artificial, isso há mais ou menos 8 a 10 anos. Nós estávamos falando sobre isso. Por quê? Porque já estava aí, na época, eu estava falando de IBM, etc. O Watson estava se falando. E o Watson estava aí já há 10 anos. Estava se discutindo. Posso só fazer um parêntese? É interessante que você está falando isso, Douglas, porque inteligência artificial, para nós, por exemplo, eu sou administrador. Então, de fato, o meu contato com inteligência artificial se deu nos últimos anos, que é quando as ferramentas se tornaram mais acessíveis. E a interface se tornou mais próxima de um usuário não técnico como eu. Mas para quem é da área de verdade, né, de tecnologia, sabe que inteligência artificial é algo que se estuda há décadas e vem sendo desenvolvido há décadas. Sim. Não, então é importante a gente colocar esse contexto. Segundo ponto que você falou de algumas profissões que vão acabar, Everton, há 3 anos ou mais, eu sou atemporal, mas eu sei que se passaram 3 anos, eu fiz uma coluna na Rádio CBN chamada Não Tema Inteligência Artificial. E você tem uma coluna, está lá gravada, a coluna está no site, etc. Você pode acessar, o nosso pessoal que está nos vendo aqui pode acessar na internet. E essa inteligência, essa coluna foi lida. E todo mundo achou estranho que eu estava lendo, porque quem fez essa coluna foi o Bard, precursor do Gemini. Então é o seguinte, há 3 anos já tínhamos um redator com capacidade jornalística de escrever sobre inteligência artificial. Importante a gente olhar isso. É importante esse escopo, esse tema, e até porque, poxa, vamos pegar hoje, né? A Google é uma empresa que começou lá no começo de 2000, mas operar mesmo 2005 mais ou menos, né? Criando mais produtos. Até 2000 usava o Yahoo. Exatamente. E o Yahoo foi importante para potencializar a Amazon. Um dia a gente pode falar sobre isso, né? Sobre como surgiram, né? Os segredos dos negócios. Seria um tema legal, hein? O que provocou surgir alguns negócios. Como surgiu a Amazon, como surgiu o Uber, como surgiu o Airbnb, como surgiu o YouTube, assim por diante. Seria um bate-papo legal. Assim como morreu a Blockbuster. Exatamente. Não é que morreu, mas o déficit do setor imobiliário caiu por causa do Airbnb. Sim, exatamente. E outras coisas. Mas olha que interessante, né? A Google já estava trabalhando com IA. E a OpenAI, ela desmembra-se e vem trabalhar, então, desenvolver o ChatGPT. E, inclusive, né, tem questões da justiça, a questão ali com o Zuckerberg, o próprio investimento da Microsoft ali, da equipe do Bill Gates na OpenAI, ela não tinha recursos, não é só financeiro, desenvolvedores, e principalmente, a gente usa muito a questão dos dados, né? E a Microsoft tem esses dados. Sim. Então, eles tiveram que usar esses dados. Tanto que, se vocês pegarem as primeiras incorporações do Office, estava lá plugando com o ChatGPT. Depois eles tiraram. Quando eles viram o risco, peraí, mas eu vou conectar com uma outra empresa que eu não sei de onde busca os dados? E aí a Microsoft tirou a integração com o Word, Excel, tal, do ChatGPT. E ela correu fazer, né, o Bing, que foi uma IA deles. Ela investiu numa, só que viu o tamanho que ia ficar, foi fazer a deles. E a Google já estava trabalhando nisso, mas a Google segurou. Por quê? A Google estava pensando como aqui é um canal de business, né? Sim. A Google estava preocupada em como ia ganhar dinheiro com a IA. E não porque ela saiu depois. E aí vem uma questão importante, tá, gente? Fica uma sugestão de livro, não sei se é a pauta aqui, Elton, o livro De 0 a 1, do Peter Thiel. O Peter Thiel foi o primeiro investidor do Facebook, por exemplo, né? Da Meta. Inclusive, ele é acionista até hoje. E o Peter Thiel, num capítulo dele, ele fala o seguinte: a vantagem de começar depois. Legal. Porque assim, gente, se você quer criar um negócio, nossa, mas tal, quem já criou, não se importe com isso.
Porque nem sempre quem sai primeiro ganha. E a Microsoft, ela ficou olhando e pensando, perdão, a Google, como eu vou ganhar dinheiro, Caiá? Porque aonde a Google ganha dinheiro? Se eu procuro de graça as coisas lá. Não é no buscador. É o maior buscador do mundo. Eles têm um monopólio de buscador. E não tem nenhuma restrição legal, nada que faça eles ter monopólio. É pela qualidade, pela experiência. Existem vários buscadores do mundo. E quase o mundo inteiro usa o Google. Mais de 90% de consumo no buscador no mundo é Google. Mas é que acontece? Eles estavam... Mas espera aí, eu ganho dinheiro com anúncios. Uhum. Se a pessoa entrar numa IA minha, ela para de procurar no Google e o meu negócio vai parar. Olha como foi deles. Eles tentaram o Bard. Por isso do aprendizado, por isso da criatividade. O Bard não foi inovador. Não. Foi para testar, aprender. Aí eles foram aprendendo, foram ver que é legal, só que aí veio o vizinho chamado inovação. Shazam! Vamos colocar ele no buscador. Toda vez que você colocar alguma coisa no Google e perguntar, o primeiro abrir o Gemini. Só que embaixo tem todos os anúncios, parceiros, anunciantes e assim por diante. Eu não paro de usar o buscador e integro. Posso... Dessa provocação, tá? Já que é de business. A primeira rede social foi o Facebook. Uhum. Correto? Não, teve o Orkut. Não, Orkut. O Orkut, né? O Orkut foi a primeira. Falecido Orkut. Exatamente. Orkut. Mas eles coexistiram. Coexistiram. Mas a segunda, Coexistiram. vamos lá. Segunda Facebook, mas que ficou mais popular, vamos dizer assim, talvez maior, Sim. né? O TikTok surge quando? Na pandemia. Né? É ByteDance o nome da empresa do TikTok. A dona. A ByteDance fez o quê agora, recentemente? Olha que louco. E ela surgiu muito depois como rede social do Sim. que o Facebook. Eu imagino uma reunião aqui de conselho do pessoal da Meta ficando doido. Como que os caras da China tiveram a ideia e a gente não teve? E eles surgiram depois da gente. Por isso que não tem a ver ser pioneiro. Eu sou o primeiro. É legal, mas a IBM é de 1911. A Anthropic começou a operar mesmo o seu produto em 24 e vale quase o dobro com o cloud, né, Anthropic, do que a IBM, que é de 1911. Sim. Então, não necessariamente começar primeiro significa ter vantagem ou que você está melhor no mercado, assim por diante, oficialmente. Hoje, gente, a terceiro maior e-commerce do mundo, e já está migrando possivelmente 27 para o segundo maior e-commerce do mundo, é o TikTok. Sim, tem muita gente que faz compra de madrugada no TikTok. Olha que interessante, ele não tão rápido vai superar a Amazon, mas ele já está superando o Alibaba. Vocês estão entendendo, gente? Ele surgiu depois. Só que ele fez o seguinte, ele não criou o e-commerce. Vocês estão vendo a inovação? Ele não fez uma coisa nova, ele não criou uma nova tecnologia. Ele integrou o e-commerce na rede social. E a inovação é tornar simples. E aí, gente, a IA vai ajudar as coisas a tornar simples. Menos é mais. Exatamente. Nesse sentido, claro. Me diga, Elton, a hora que eu posso falar o que vai precisar de gente. Que a gente só está falando de coisa ruim. Então, a gente está falando só de coisas apocalípticas. Antes de eu voltar pro Douglas, eu quero fazer um corte lá. Lucas, presta atenção no tempo aí. Everton, no teu paladar, ChatGPT ou Cloud? Pro teu paladar. Cara, são diferentes. Para trocar ideia, GPT. Para construir coisas, o Cloud. Gemini ou Copilot? Gemini e principalmente Nano Banana 2. Esse é meu parceiro. Google Search ou Perplexity? Google Search. Midjourney ou DALL-E? DALL-E. Midjourney ou DALL-E ou Stable Diffusion? Da Midjourney. Canva IA ou Adobe Firefly? Cara, o Adobe não uso, então é mais o Canva mesmo. Canva. Canva Pro tá Mas o Adobe está rolando muito mesmo, tá, gente? O Canva Pro tá voando baixo, hein? Tá, também. Tá voando baixo. E o Canva é muito mais acessível do Então, que qualquer porque o coisa Adobe- do Então, é aí O Canva é que Nós temos na R$250 File por Adobe. ano. E a gente paga a licença do Adobe. Até um parênteses, Elton. Ó, rapidamente. O Canva surgiu pela inacessibilidade do Adobe. Não. Foi uma empreendedora australiana que criou o Canva, da área de design, Adobe era só com porque assinatura. nós temos na FAI, nós temos por assinatura, curso de publicidade, design, na FAI Arquitetura usa Adobe, são licenças caras, ele é fantástico, ele é profissional. O Canva veio essa provocação, cara, eu quero pegar esse negócio profissional e tornar acessível. Sim. R$20 por mês. o Alexandre falou, o acesso à plataforma, a interface, é que pegou carona no que você falou. Que eu acho que é um pulo do gato da IA, né? É. Porque não adianta a gente ter um mega computador na frente e não saber nem onde é que é a tomada, por assim dizer. Douglas, voltando para você lá, por favor. Eu só quero continuar com a proposta de apagar fogueira de gasolina. Nós tivemos recentemente um encontro de ex-alunos na FAI,
ex-alunos de marketing. Eu sou ex-aluno de marketing da FAI. Apesar de ter sido coordenador durante Você fez décadas, eu fiz o curso de pós-graduação em marketing na FAI. Logo em seguida fui professor e em seguida coordenador. Philip Kotler, reza a lenda que foi aluno de... Na verdade, o Philip Kotler, gente, ele fez uma adaptação, porque ele trabalhou muito forte com os 4 P's, que é ponto, promoção, preço, tal, né? Mas voltando pro Douglas... E ele criou o 4Z. Isso. Foi o primeiro, tá? Douglas, desculpa, a gente tá... Não, de forma alguma, mas reeditando aqui. E nós estamos falando sobre o Marketing 7.0, que foi o último lançamento do Kotler. Que legal isso aí, certo? cara. Muito legal. Estávamos discutindo sobre o Marketing Deve beber pra caramba, né? Porque o Opala 4.0, 4.1 já bebia muito. Então, imagina o 7.0, estávamos discutindo que é a questão da IA no marketing, certo? E no meio daquela conversa toda, todo mundo exaltando a IA nos modos que nós estávamos exaltando aqui, e eu resolvi apagar a fogueira com gasolina naquela discussão. Eu falei, como o livro, aqueles que tinham estudado o livro, como o livro trata a computação quântica nessa relação. E aí eu fiz uma alusão muito Que aí, clara. em geral, usa a computação quântica. E aí você pensa assim, computação quântica é uma coisa que pouca gente tem acesso à informação, tem pouco acesso. Eu falei para eles, eu me inspirei na computação quântica numa fonte muito secreta, certo? Que é o Programa Fantástico da Rede Globo, que fez uma pesquisa, fez uma reportagem brilhante sobre computação quântica, que eu já estava de olho nela, e tem lá, eu vou pedir desculpas, mas esqueci o nome do jornalista responsável pela pesquisa, mas foi brilhante a matéria, que colocou a computação quântica num lugar assim que realmente eu estou vendo destaque. Recentemente está se falando muito da computação quântica, e o que está se mostrando no lado bom dela, tem algumas coisas negativas, é a capacidade de processamento, certo? Que é assim, monstruosa. Se a gente pegar a computação quântica e jogar em cima do que a gente tem de IA hoje, certo? Como que vocês veem isso? Eu queria colocar do teu papel, meu caro, ouvir a opinião dos colegas. Vem essa transição, mas são 3, vamos imaginar aqui, vamos esquecer nosso vizinho, vamos para outro condomínio agora, tá? Nós temos a IA generativa. Ela não é programável, gente. Então ela tem um risco até da fake news. Não que a IA ela faz. gera. Por isso que ela vai buscar coisas da internet, nem tudo são fontes talvez confiáveis, e ela vai gerar, porque ela vai personalizar para o Alexandre a resposta que ele quer. Sim. E a IA já me gerou que eu sou engenheiro civil, que eu já gerou um monte muitas de vezes coisa. alucina, né? Exatamente. Aí nós vamos Felipe Santana, o jornalista. Legal. Nós vamos para um segundo vizinho chamado a IA geral. A IA geral, ela já trabalha com aproximação, né? A IA General, ela trabalha com uma aproximação ao ser humano, à mente do ser humano. Tá? Então ela já começa a ter esse senso crítico nosso, essa análise. Epa, mas isso não dá isso, né? Não tem como. 3-2 pro Coxa não é ponto por Bahia, é ponto pro Coxa. Aí a generativa, que até agradável, falou que foi ponto pro Bahia, entendeu? Então ela começa a ter análise crítica. E nós vamos pro terceiro vizinho. Quem é? E não sei se nós estamos preparados para o terceiro vizinho. Quem é? Que é a Super IA. Ela vai resolver problemas, gente, equações que demorariam aí milhares de anos. Resolver problemas de linguagem que seriam centenas de programadores em segundos. Usando computação quântica. Exatamente. Nós temos um problema ainda dessa tecnologia, que ela é pouco acessível. Nós temos as Big Techs proprietárias, por exemplo, a Google tem supercomputador, um computador quântico. Mas o consumo de energia é um grande problema. Porque essa aqui consome alguns copos quando a gente faz uma perguntinha, me diga como chegar na Rua Barbosa, ou como vou para o Rio de Janeiro. Essa aqui ela vai consumir muito mais. Tá? Então são 3 estágios. Esse estágio nós vamos viver uma grande revolução. Possivelmente nesse estágio aqui, muitas pessoas vão precisar viver de rendas governamentais. Porque dinheiro vai ter, porque vai se gerar muito valor em negócios, em coisas. Só que não vai ter trabalho para todo mundo, porque nem todo mundo vai conseguir se encaixar nos novos trabalhos. Vai ser um novo valuation? Novo valuation, sim, porque você tem, por exemplo, hoje, uma Google passou de 200, 300 bilhões para mais de 4 trilhões. Se falar que uma empresa valia mais de 1 trilhão, se lembrar pouco tempo atrás, quem bateu a primeira vez o valor de 1 trilhão foi a Amazon junto com a Apple. Sim. Foi praticamente em paralelo ali as duas, e era uma coisa assustadora. A gente já está falando de 4 trilhões. Então, assim, vai ser um novo valuation de novos negócios. Então, não é a IA, são empresas que vão usar isso. E aí entram alguns filões. Saúde não vai acabar.
como o Alexandre falou muito bem, vai acabar profissional de saúde que não vai saber usar IA. Não? Porque eu vou ter uma precisão com a Super IA para fazer diagnósticos. Gente, nós vamos ter a cura do câncer. Pode anotar aí, com a Super IA. Porque assim, imagine toda a literatura do mundo sobre câncer. Toda! Todos os especialistas médicos do mundo estudiosos sobre câncer. Numa única base e você processando isso em segundos. Sabe o que é interessante? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu acho que o Douglas Todas as teses, todos os doutores da história do mundo numa única base, gente. Isso. E olha que legal. Na literatura da medicina da saúde você tem o quê? Artigo científico. Que é a premissa de tudo. Sim, né? para validar. Agora, até chegar o artigo científico e outros que não 4, 5 foram... anos. Né? Mas pense quanta ideia que está nesse fluxo. É. Então, quando você fala aqui, esse compilado sobre oncologia, que está nesse... Nós vamos se beneficiar em saúde, que vai assustar a gente. E os laboratórios vão levar um susto? Os que assim, não é criticando, mas uma provocação. os IBMs da vida talvez levem. Uhum. Mas talvez uma Microsoft da vida não, porque temos que lembrar, por exemplo, a Microsoft é da década de 70 e ela está se reinventando. Né? Vale citar o nosso querido livro Aperte F5, né, da Microsoft, que fez, cara, precisamos se atualizar. Sim. E ela passou a ser uma empresa hoje que está entrando na briga fortemente, inclusive com o IA. O Copilot é muito importante para o ferramenta de trabalho. Né? Então, mas assim, para finalizar, algumas vagas que não vão acabar e que vão faltar profissional. Então, saúde vai ter. A gente estava numa discussão de bastidores e não desvalorizando, é uma profissão maravilhosa e realmente extremamente importante para a nossa vida e cada vez vai ser importante com essa mudança da pirâmide etária. Vamos lá, a gente está falando, o médico ganha X reais por consulta para um plano de saúde. Aí eu preciso trocar o piso de casa. E aí o Zé tem um primo dele, né, que é o Mário. Lembra do Mário, né, Zela? Você sabe que eu tenho, desculpe, eu tenho um primo chamado Elton que trabalha com aplicação de pedras Isso. e pisos. Então, e aí eu fui lá orçar com o Mário para fazer um serviço ali de 15 metros quadrados. E o Mário me cobrou R$2.000. E um plantão do médico é R$1.000. Gente, anotem aí. Nós viremos numa época de hipervalorização de trabalhos manuais e técnicos. Uma oportunidade de mercado danado para eu aprender novas profissões e até como complemento de renda. Então, aplicador de piso, pintor qualificado, eletricista já é super valorizado nos Estados Unidos. E eu não estou falando de elétrica industrial complexa, conectar com robôs, estou falando de eletricista de instalações mesmo. Tá? Casa. Hoje está migrando para fogão para indução. Fogão de indução exige outra rede, outro disjuntor. Precisa de um eletricista, não consegue mesmo você fazer. Gente, são profissões. Jardineiro. Vocês falaram uma coisa, né, e o tempo meu já acabou. Prometo ser a última coisa para falar. Olha como são cíclicos os negócios. Por isso que eu tenho que estar pronto para reinventar. Os Estados Unidos foi impactado quando veio o automóvel, muito mérito do cara inovador chamado Henry Ford. Não falo das questões dele de gestão, de trabalho com pessoas, nada disso. Olhar de negócios. Inclusive, se julga muito que ele era muito mais marqueteiro do que engenheiro mecânico, tá? Provavelmente. O que acontece? Realmente reduziu cavalos. Até que ele perguntaram para ele, cara, você perguntou para as pessoas o que eles queriam do carro? Ele falou, se eu perguntar, eles iam falar que o cavalo corre mais, porque o carro era inacessível. Mas olha que interessante. Então, né, você falou muito bem, interessante, eu não sabia disso, que reduziu, na época, os médicos veterinários dos Estados Unidos. Qual uma área que vai crescer? No Brasil, gente, em 2040, nós teremos mais ou menos 25% a menos de adolescentes, que nós chamamos de teens, mais ou menos dos 12 a 16 anos. Isso é número, tá? Não nasceram agora. Nós temos menos adolescentes. Ah, mas vai ter mais pessoas mais idade, mas elas consomem diferente de adolescente. Muda o perfil de consumo. Zé é um grande cara de marketing. Muda o consumo, produto e tal. Mas olha que oportunidade que tem para vocês. Para vocês começarem um negócio agora. Mas escutem na coluna do Zela, que lá vai estar mais qualificado que ele é especialista em empreendedorismo. Os jovens da geração Z tiveram menos filhos, mas agora nós temos um mundo de pais de pets. Então está voltando o médico veterinário com força total, mas não é só isso. Toda a cadeia produtiva da área de pets, alimentação, cuidados, medicamento, alimentação, whey para pet, creatina para pet, e aí vai embora. Academia para pet, hotel de pet e assim por diante. Brinquedo para pet. Vai ser um grande nicho de mercado, gente. Então, note aí a projeção que nós temos na FAI de crescimento significativo, no Brasil principalmente,
do consumo de faturamento, né, com produtos ligados ao PET. Obrigado, Só uma parte, só para complementar Douglas, teu pensamento. acabou minha água. Depois, para complementar teu pensamento, perguntando para minha filha, os amigos dela são 15 casais, todos eles com 30, 31 anos, certo? Então nós temos 15 casais, 30 pessoas. Sabe quantos desses casais têm filhos? Nenhum. Quantos têm pets? Todos. Anota aí, gente. Olha aí. Um grande mercado a ser explorado. Eu vou propor aqui, em 1 minuto, o teu fechamento. Perfeito. Em 1 minuto, o fechamento do professor Alexandre e do nosso professor querido Everton aqui. Por favor, Douglas, com você. Vamos lá. Estamos falando de escola, estamos falando de escola de negócios. É a provocação que você levantou, as escolas vão acabar, certo? E eu gostaria que todos refletissem sobre uma questão. Uma das questões, inclusive, nós discutimos antes. Aí o aluno que cola, tá ok? Porque antigamente nós tínhamos os alunos que colavam, porque você era obrigado a decorar alguma coisa e repetir aquela coisa. O aprendizado era isso, decorar e repetir, porque era a necessidade das pessoas daquela época. Eu diria hoje não tem mais cola. Continua a escola, mas não existe mais a cola, certo? E os professores vão fazer como para ter a prova? Como que o aluno vai provar que aprendeu alguma coisa? Através de ferramentas completamente diferentes. Eu acho que é uma questão para todos refletirem. Ótimo. Eu acredito que nós não estejamos todos ainda prontos, em especial professores em escolas públicas, professores da escola primária básica. Isso que me preocupa. Então, essa é uma preocupação, acho que é muito legal hoje ter uma reflexão sobre escola de negócios, sobre nível superior, mas eu acredito que o Brasil como um todo deva refletir sobre essa base na escola pública e a reflexão sobre isso. Perfeito. Professor Alexandre, por favor. Acho que a gente teve uma discussão muito interessante e eu queria fechar com um alerta para a sociedade. Hoje, o Everton acabou de falar, o número de vagas de trabalho vão diminuir. Quando a gente fala, não preciso mais de tantas pessoas desenvolvendo código, eu preciso daquela pessoa que pensa o código. Só que eu preciso de uma pessoa que pensa o código. Essa matemática é inescapável. Então o número de vagas vai diminuir por um lado. Por outro lado, a gente já tem 10 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos no Brasil, que é aquela geração que a gente fala não está nem na escola, nem trabalhando. É uma geração que está à margem da sociedade produtiva e que, se nada for feito do ponto de vista de política pública mesmo, e que pode, claro, ter uma parceria privada, né, para atender esse público, mas 10 milhões de pessoas precisa de um esforço, um engajamento social para ajudar a resolver, e só vai piorar. Então, diminui a necessidade de postos de trabalho. Já temos, o ensino superior no Brasil tem 10 milhões de pessoas, entre presencial e online. Tem um outro ensino superior que está à margem da sociedade. A sociedade brasileira precisa se organizar para oferecer caminhos para essas dezenas de milhões de pessoas, porque só do Neném já são 10 milhões. Se a gente falar de toda a força de trabalho que precisa de requalificação, a gente está falando de dezenas de milhões de pessoas. Então, dezenas de milhões de pessoas que precisam encontrar caminhos de alguma forma para se requalificar, para participar da sociedade produtiva. Aí eu vejo, claro, a capacitação no que a gente chama de life skills, na ideia ciência, que vai além das soft skills, que inclui IA, inclui tecnologia, é uma parte disso. Outra parte, e que bom também que o Everton já levantou essa bola, são ofícios. A gente vê internacionalmente o interesse das gerações mais jovens cada vez maior por ofícios. Aqui no Brasil, infelizmente, essas profissões são olhadas com certo desprezo, com estigma, mas que a importância e a remuneração dessas profissões tende a aumentar. Então, enfim, temos aí algumas dezenas de milhões de pessoas, de verdade são dezenas de milhões, porque 10 milhões são só nessa faixa, 15 a 24 anos, e tem todo o restante da força de trabalho, que a sociedade brasileira, a gente precisa ter alguma política pública que pode ter parceria privada para oferecer caminhos para essas pessoas se requalificarem e participarem da sociedade produtiva. Perfeito. Everton, teu fechamento. Vou completar aqui então com o Alexandre. As políticas públicas estão saindo, acabou de ser publicado, né, pelo governo federal, o novo Plano Nacional de Educação, Sim. tá, o PNE 2026-2036.
foi publicado agora em abril. Tá? E uma parte de incentivo que eu achei bem interessante é nessa formação mais técnica, formação integral. E a outra questão é também o STEM. O que é o STEM que a gente diz? Seria uma sigla em inglês, que ela vai vir em estatística, tecnologia, matemática e engenharia. Então, estatística, né, do S de estatística, T de tecnológico, o E de engineering e o M de matemática. Então, e olha que interessante, tem um incentivo para mulheres formar esses cursos, porque a gente falava que antigamente curso de engenharia, tecnologia era curso de graxeiro, a gente mexia com torno, não, hoje se mexe com programação, se mexe com software, com IA, então é um espaço interessantíssimo. Então tem políticas públicas que vão ser desenvolvidas em cima do Plano Nacional de Educação. Inclusive, além de estar na pró-reitoria da FAI Acadêmica, também estou como diretor administrativo do Cinep Paraná. E nós estamos também na frente da Educação Superior trabalhando junto com o Conselho Estadual de Educação, né, estabelecendo os objetivos e metas para a educação superior no Paraná, ou seja, instituições públicas e privadas. Inclusive, nós temos agora, semana que vem, uma reunião com a Secretaria de Tecnologia e Inovação, que cuida do superior, assim por diante. Então, tem políticas públicas saindo. Ok? Um outro ponto importante, só completando ofícios, gente, marceneiro. Quer fazer um móvel planejado hoje, é uma coisa que vale muito. Gastronomia, gente, isso é físico, a IA não faz um lindo prato. Né? Um dia a gente pode fazer aqui um churrasco junto, né? Fazer uma costela à janela de 7 horas, só que a IA não faz, nem uma air fry não faz de jeito nenhum, ou aquela quirera com costelinha. Isso aí, gente, a gastronomia, gente, vai ser para sempre algo muito necessário. Então, existem formações, ofícios que sempre vão ter vagas, você sempre tem que estar pronto para se reinventar. Mas fechando o assunto do Alexandre, primeiro ponto, gente, tem uma palestra que eu conduzo há anos, principalmente para casais, para jovens, que eu falo que a gente está na era do ser humano. Essa é a palestra, o tema dessa palestra, a era de ser humano. Não era do ser humano, era de ser humano, era de ser gente. E o ser gente é entender que a gente trabalha com gente, com histórias diferentes, com vivências diferentes, com gostos e crenças diferentes, e isso faz a sociedade. E não é eu me isolar em redes que pensam e falam igual eu, grupos que pensam igual eu falo, isso é gostoso, é fácil, porque eu sempre vou estar me sentindo bem, eu vou saber responder tudo, mas eu preciso ser insuficiente para viver nessa sociedade, porque eu vou ter o Alexandre, o Zé, o Elton, vocês, né, online, entendendo que tem outras habilidades que a gente se complementa. O ser humano precisa ser dependente um do outro. E aí, nesse ponto, para fechar, nós acreditamos muito na FAI do Power Skills, ou seja, juntar o Soft Skills, o Hard Skills, o Digital Skills e o Mad Skills. O que é o Mad Skills, gente? Anota aí. E você precisa, porque a sociedade está ficando doente. Porque ela se isola, consome tecnologia, e não que a tecnologia é ruim, mas ela vive só da tecnologia, ela vive só no mundo digital. O Mad Skills são hobbies. Você tem que achar um tempo para você, um hobby. Eu vou começar a caminhar na praça atrás de casa. Eu vou andar de bicicleta igual o Everton. Um hobby meu, gente, sou atleta amador de mountain bike. Eu amo estar na montanha pedalando. E eu não imaginava isso. E eu tenho 1,93 m e 93 kg. Teoricamente, inapropriado para mountain bike. Mountain bike é 1,70 m, 70 kg. Mas, o que eu tenho que fazer? Tá mais magro, mais forte e mais força na subida. Porque você sofre na subida na mountain bike. Montanha. Outro hobby meu é o churrasco. Adoro servir as pessoas, pensar em pratos novos, churrascos novos. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu Mad Skills? O Mad Skills vai ser uma das coisas mais importantes de colocar no seu currículo. Meu hobby é gastronomia, meu hobby é tricô, meu hobby é pintar, meu hobby é tocar piano. Isso vai te gerar uma capacidade de aprendizagem a coisas novas, porque você está num momento fazendo o que você ama, gerando uma boa endorfina e vai estar feliz no trabalho, porque as pessoas precisam de gente, e de gente que sejam felizes para levar felicidade, para nós sairmos dessa geração da era da ansiedade. Muito obrigado, Elton. Bioma 7 recebeu 3 profissionais ímpares, 3 pessoas que transformam. Um velho professor sábio disse que a missão da escola é transformar, a transformação. Se um empresário não está transformando, ele vai entrar no vermelho e vai falir. Se a escola não está transformando, ela vai ficar sendo afetada, inclusive por questões políticas. Se o dentista não transformar, ele ainda vai tratar a dor e não a causa da dor. Enfim,
A missão do Bioma 7, diante de todo esse empresariado que passa aqui, é levar de alguma forma para vocês a reflexão. Porque a reflexão é um dos pilares também da transformação nesse sentido. Everton, que transforma alunos em empresários, e a sua sociedade participando de uma comunidade muito boa, que é a Igreja PIB. Professor Douglas, que já transformou muitos e muitos alunos. Segundo ele não sabe, mas eu vasculho a vida dele. Ele falou assim numa entrevista: eu já vi várias empresas abrirem e várias empresas falirem na minha trajetória. E o professor Alexandre, vice-presidente do Ideia Sense, que transforma hoje com inteligência artificial o motor interno da sua empresa, que é o seu funcionário. Ou seja, ele transforma aquela skill, ele traz novas skills para que o funcionário case com a empresa no bom sentido e não entre naquele processo chato chamado de turnover. Turnover esse que gera custos, gastos e um desgaste para todo mundo que trabalha lá. Bioma 7, Gustavo, obrigado hoje. Você prestou atenção do início ao fim. Lucas, como sempre. E eu vou fazer uma perguntinha para você responder para esses 3 doutores aqui. Você usa IA aqui dentro da produtora? Muito. O que você usa de IA? Bastante coisa em Xfield, Vel, Synance, Audacity, muita coisa. E é útil para todos nós, não é? Porra, no audiovisual então nem se fala. É isso aí, mensagem orgânica aqui. Bioma 7 com vocês, aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Obrigado. Obrigado.